Vou começar um pouquinho, vou falar hoje sobre a anatomia do sistema nervoso periférico. Vai ser basicamente, o foco vai ser na estrutura geral do nervo e também nos principais nervos do membro superior, que é o que a gente vê no nosso dia a dia. Ai, peraí que eu confundi onde é que eu estava passando aqui. Ah, pronto. Então, esse primeiro slide eu vou falar um pouco sobre o componente do sistema nervoso, que vai ser a estrutura nervosa. O sistema nervoso periférico ele vai ser formado por nervos, gânglios e as terminações nervosas, que são esse feixe nervoso que vocês estão vendo no slide. O feixe nervoso ele vai ser basicamente a fibra nervosa que vai estar envolvida por um tecido conjuntivo. Aí essas fibras nervosas, elas vão ser formadas por um axônio e ela vai estar envolvida, esse axônio vai estar envolvido na bainha. E essa bainha vai ser formada pelas células de Schwann. E essas células, elas vão ser responsáveis por conduzir o impulso nervoso. E quando se perde uma célula, acaba que o impulso ele fica mais lento. Aí o tecido que cobre o axônio, ele é chamado de endoneuro, e ele é o tecido mais interno. Aí dentro dele vai ter o grupo de fibras nervosas, que vai ser uma coleçãozinha delas, que vai estar coberta pelo quê? Pelo perineuro. E dentro disso vai ter uma coleção de vários feixes, e esses feixes eles vão ser agrupados entre eles e vão formar um cordão nervoso. Aí esse cordão nervoso ele vai estar coberto por outro tecido conjuntivo, que vai ser o epineuro. Aí isso vai servir meio que de barreira para impedir as lesões que vocês vão mencionar no decorrer da apresentação. É basicamente, além dessa estrutura, tem o gânglio, que o gânglio basicamente vai ser um cúmulo de neurônio que vai estar fora do sistema nervoso central, porque o corpo do neurônio, em tese, ele está no sistema nervoso central. Falando um pouquinho agora do plexo braquial, ele vai ser um plexo nervoso que é formado pelos ramos anteriores de C5 a C8 e também pela uma parte do ramo anterior de T1. Aí esses ramos eles vão possuir origem no pescoço e eles vão. Ai, desculpa. Eles vão ter origem eles vão ter origem no pescoço e vão acabar recebendo o quê? Vão acabar recebendo alguns ramos comunicantes do tronco simpático, e esse tronco simpático ele vai possuir os gânglios pós-ganglionares, e esses gânglios pós-ganglionares eles vão ajudar a distribuir os feixes nervosos para o sistema periférico. Essas raízes elas vão acabar se combinando entre si para formar alguns troncos. Eu vou passar para o próximo slide, que vai ficar mais didático a divisão. Pronto. Aqui fica mais didático. Essas raízes elas vão se combinar entre si. Aí C5 e C6 vão originar o tronco superior. C7 vai originar um tronco único, que é o tronco médio. E T1 vai acabar originando... deixa eu ver. T1 e C8 vão acabar originando o tronco inferior. Esses troncos eles vão ficar localizados entre o músculo escaleno anterior e o médio, e superior e posterior também à artéria subclávia. E vão acabar passando lateralmente a costela e vai acabar entrando na axila, por baixo da... Esqueci o nome. Então, pula. Aí esses troncos eles vão acabar realizando outra subdivisão, que vai ser a subdivisão em anterior e posterior, e vão acabar essas divisões, eles vão acabar se unindo para formar os fascículos. Aí vai ter o fascículo lateral, o fascículo medial e o fascículo posterior. Aí o fascículo lateral ele vai ser formado pelo ramo anterior do tronco superior e médio, então ele vai ser de C5 a C7. E o fascículo medial ele vai ser de 1 minutinho. Desculpa, aqui está em obra.
E o fascículo médio, ele vai ser formado pelo ramo anterior do tronco inferior, então ele vai ser de C8 a T1. Já o posterior, ele vai ser formado pelos ramos posteriores do tronco superior, médio e inferior, então ele vai ter a contribuição desde C5 até T1. Aí esses fascículos, eles vão acabar dando origem aos nervos periféricos. Aí o fascículo lateral, ele vai emitir o nervo músculo cutâneo e uma raiz lateral. E o fascículo posterior, ele vai emitir o nervo axilar e o nervo radial. E já o fascículo medial, ele vai emitir outra raiz, que vai ser a raiz medial. Essa raiz medial, ela vai se unir à raiz lateral, do fascículo lateral, e vai acabar dando origem ao nervo mediano. Aí, posteriormente a isso, vai ter o fascículo medial, dando origem ao nervo ulnar. Aí, esses vão ser, basicamente, os principais nervos periféricos. E, além disso, para melhorar um pouco, porque na minha frente vocês vão ver a parte do exame físico. Aí vocês vão ver sobre o que as raízes fazem, a parte do miótomo, que também tem o dermátomo, mas vai ser mais lá na frente. Em relação ao dermátomo, a raiz C5 ela é responsável basicamente pela abdução do braço, e C8 ela vai ser responsável pela flexão dos dedos, já T1 ela vai fazer a abdução e a adução dos dedos, e C5 e C6 vai ser a flexão do cotovelo e adicionar C7 para fazer a extensão do cotovelo. Em relação ao nervo radial, ele vai ter origem, como eu disse a vocês, em C5 e T1, só que em algumas pessoas vai ter essa variável de T1 tal ou não inclusa, e ele vai basicamente sair da fossa axilar posterior e vai acabar seguindo o suco do húmero, o suco do nervo radial, que vai estar no húmero, e vai acabar seguindo o mesmo trajeto da artéria braquial profunda. Aí ele vai entrar basicamente entre a cabeça lateral e medial do músculo tríceps braquial e vai perfurar aquele septo intramuscular lateral. E vai acabar entrando na fossa cubital e vai se dividir em ramo superficial e ramo profundo. Aí o ramo superficial ele vai ser basicamente sensitivo. Ele vai ficar de forma anterolateral e vai ficar superficialmente. E vai ficar mais superficial através do seu trajeto. Ele vai seguir o tecido subcutâneo cerca de 5 a 10 centímetros de profundidade ao processo estiloide, e ele vai seguir basicamente todo o trajeto superficial até a artéria radial, próxima à veia cefálica. Aí depois ele vai seguir em direção ao extensor do punho. Já o ramo profundo do nervo radial, ele vai entrar na fossa cubital e ele vai seguir esse mesmo trajeto que eu tinha mencionado, só que ele vai em direção ao músculo supinador. Aí ele vai por baixo da superfície dorsal daquela membrana que a gente disseca quando está pegando o retalho do chinês, e ele vai em sentido posterior à cabeça do músculo supinador e vai dar depois origem ao nervo interósseo posterior. Aí ele vai ser responsável pela sensibilidade em relação à parte do dorso da mão. Ele vai ser responsável basicamente pelo polegar e pela metade do indicador e uma parte do mediano. E em relação à parte palmar, ele vai pegar uma leve parte do polegar e, basicamente, ele pega uma parte da fossa cubital e a parte posterior do braço. Já o nervo mediano, ele vai ter, como eu disse a vocês no início, ele vai ter a fibra de C5 a T1 também, e tem aquela variável de T1. Aí ele vai descer junto ao braço, no sentido da artéria braquial. Aí quando vai chegar na fossa cubital, ele vai acabar dando origem ao nervo interósseo anterior. Aí ele vai seguir o trajeto dos flexores profundos e superficiais do dedo, onde ele vai acabar originando o nervo palmar superficial. Ele basicamente vai inervar a maior parte da palmar da mão
e as pontas dos dedos, dos 4 primeiros, sendo que o anelar é metade dele. Já o nevunar, ele vai ser da raiz de C8 a T1 e ele vai descer, basicamente, a parte medial do braço. Ele vai passar depois, posteriormente, a parte medial do húmero e vai descer pela face ulnar do antebraço, se estendendo até a mão. Aí ele vai acabar nevando a região medial do braço e vai passar posteriormente também a região do húmero. Aí vai acabar indo em direção à face ulnar também. Aí ele vai ser responsável pela outra metade da região dorsal da mão e pela outra metade que o nervo mediano não pega. Já o nervo músculo cutâneo, ele vai ser das raízes C5 e C7, ele vai sair da axila e vai perfurar o músculo coracobraquial e vai descer entre o músculo bíceps braquial e braquial e vai acabar suprindo eles e vai depois continuar como um nervo cutâneo lateral do antebraço. Aí ele vai ter o ramo posterior e anterior. Aí esses ramos eles vão ser sensitivos. Aí o nervo axilar, ele vai acabar saindo da fossa axilar, né? Posteriormente, ele vai atravessar o espaço quadrangular, junto com a artéria circunflexa posterior do húmero, ele vai acabar também dando origem ao nervo cutâneo lateral superior do braço, e ele fica aí depois ele vai ficar meio que em uma forma espiral, ele vai meio que abraçar o deltoide e vai nutrir o deltoide ali. E vai acabar nutrindo todo o colo cirúrgico do húmero. Aí ele basicamente gira em torno da musculatura do deltoide. Em relação à inervação sensitiva, eu trouxe para vocês, só para facilitar mesmo a imagem, porque vão abordar na parte dos exames, né? É só para dar uma visualizada, porque depois é difícil de explicar esse trem aí. E aqui foram as referências. Não, essa parte sensitiva, você não precisa se preocupar muito agora, porque no decorrer das semanas, cada semana vai ser de um nervo específico, sabe? Então, isso vai meio que entrar por osmose dentro da cabeça de todo mundo. Caso já não tenha noção do muito, porque o Marco disse que não precisava me aprofundar. Isso. Tá tranquilo. Faltou alguma coisa? Tá bom? Marcão, quer falar ou quer que eu comece? Não, eu acho que é isso, né? Essa é a visão geral, essa é uma aula introdutória, né? Então, não esperem vocês saírem daqui sabendo de plexo braquial, não esperem sabendo de nervo, porque você só vai entender como é que funciona se você estudar durante esse módulo todo, senão ninguém vai entender nada. Essa é a verdade, senão você vai sair do módulo como se não tivesse passado, que é bem complicado. A única coisa que eu quero frisar, que eu acho que na verdade é o mais importante hoje, é essa questão dessa anatomia intraneural, né? A gente precisa saber, a gente precisa entender que a estrutura motora básica ali vai ser o neurônio, vai ser o axônio desse neurônio, né? Principalmente. E aí as células de Schwann vão atuar produzindo mielina, né? A mielina faz com que esse impulso saltatório seja muito mais rápido, enfim, isso aí tudo que a gente já viu na faculdade. Ao redor do axônio tem o epineuro, certo? E aí, esses axônios juntos formam um fascículo, certo? Esse fascículo aí, na verdade, em volta do axônio vai ter o endonível, né? Aí, esse fascículo daí, ele vai ser... esse grupo de axônios vai formar um fascículo. Esse fascículo vai ser revestido pelo perineuro. Um grupo de fascículos vai formar um grupo fascicular, né? E aí vai ter o epineuro interno e depois o epineuro externo. Entendeu? Então, por que eu acho isso importante? Vocês saberem qual é o tecido conjuntivo. Isso tem naquele pardinho de lesões nervosas, bem explicadinho. Porque tem alguns tipos de sutura que você sutura no epineuro externo, tem suturas que você faz no epineuro interno. Então, você precisa saber diferenciar para na hora que você está vendo ali no frango, você saber o que você está fazendo, entendeu? Então, acho que isso que é importante, assim, dessa primeira aula. Assim. Quer falar alguma coisa? O que vocês têm que gravar aí? Epineuro e fascículo.
Tipo assim, lembrar na ponta da língua. A primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala do nervo. É porque a maioria das suturas vão ser no epineuro mesmo. Geralmente dá uns 3 nós, assim. Faz meio que um triângulo, olhando assim no corte transversal, né? Na maioria das vezes é assim. E a parte dos fascículos, a gente tem que lembrar que a gente não pode conectar dois nervos que têm um número de fascículos muito diferentes, entendeu? Então, a gente tem que saber disso antes. Não é aleatório. Não é a gente dizer assim, esse nervo tá indo para flexão da mão. Aí a gente vai pegar e colocar um para extensão porque tá faltando extensão. Tipo, não é simples assim. O número de fascículos é uma das formas da gente avaliar. Então, por exemplo, na cirurgia do C7, que a gente conectou dois nervos diferentes no músculo cutâneo. Tipo, por quê? Porque não foi só um. Por causa do número de fascículos. Viu? Então, isso é importante. E essa anatomia também é importante quando vocês forem falar da eletroneuromiografia. Que vocês vão falar hoje ainda, eu acho, né? Uma breve introdução. Porque, por exemplo, a gente vai conseguir determinar pela eletroneuromiografia se o nervo está sendo degenerado. Então, a gente consegue ver a latência e a amplitude. São dois valores importantes na eletroneuro. E a gente consegue ver se a velocidade de condução está aumentada ou diminuída, sabe? Se está passando de mais, está passando de menos. Então, eu não vou comentar disso agora, mas se você não souber anatomia, você não vai entender nada quando chegar em eletroneuro. É uma anatomia básica, mas é isso. Lembrar de epineuro e fascículo, principalmente, quando a gente for para cirurgia. E também na cirurgia vocês vão ver, né? Já devem estar vendo com frango que dá para identificar os fascículos. Então você tem que deixar perfeitinho, congruente ali na hora da sutura. Então tem que ser. Enfim, é mais importante acho que essa parte aí introdutória, porque o resto vai entrar por osmose, como o Rui falou aí. Osmose não, né? Que vai ter que estudar, porque é chato. Eu achei a parte mais difícil, mas eu acho que é a parte que eu mais aprendi. Por incrível que pareça. Talvez essa parte introdutória seja a mais difícil, porque é meio confuso. Porque são muitos assuntos misturados que você está vendo ao mesmo tempo, sem ter base de nada. Então, quando vocês forem pegar a base vendo segmentado, assim, tudo vai fazer mais sentido depois. Tipo assim, aquela anatomia do plexo tem que saber tudo, assim, todos os nervos que saem dali. Saber tudo, todos os nervos. Então, muita repetição e ficar vendo. Mas assim, vocês vão perceber que vai entrar por osmose a cada semana que você for ver um nervo diferente. Isso é mais tranquilo. Eu vou mandar um vídeo no YouTube pra vocês que o cara ensina a desenhar o plexo em, tipo, 1 minuto. Bem massa, assim. Me ajudou bastante quando eu tava começando. Eu vou mandar aqui agora. Eu acho que tem, cara, no livro. No livro ele faz a mesma coisa. Eu acho que esse cara tirou desse Tem? livro. Filé. Mas eu achei E o vídeo mais fácil de acho que gravar, é assim. o Practical Management do plexo braquial, aquele que eu tinha te falado. Enfim, mas aí acho que com o vídeo também ajuda, né? Vamos lá, vamos continuar. Próximo, vamos embora. Vamos lá. Falar nessa parte de degeneração valeriana e da parte de regeneração. Bom, a primeira coisa, né, a gente tem que saber, como o Duda já introduziu muito bem, a questão do território, né, supraclavicular, em que nós temos as raízes e os troncos, e um espaço retroclavicular já temos as divisões, e quando chegamos na região mais infraclavicular, né, a parte mais terminal com os fascículos. Em questão de lesão, a maior parte das lesões, né, elas podem ocorrer em todas essas regiões, né, em uma separadamente ou em todas elas, mas grande parte das lesões acontece na região supraclavicular. E ainda nessa região, nós temos uma lesão que ela pode ser pré-ganglionar ou pós-ganglionar. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de nervo periférico, nós temos que o corpo celular do neurônio ventral, o motor, está no sistema nervoso central, né, na própria medula. E quando a gente fala da raiz posterior, que é sensitiva, o gânglio está fora, né? Está no gânglio da raiz dorsal, então a região fora do sistema nervoso central, já na parte periférica. E aí acaba que a gente volta um pouco na anatomia para falar sobre um pouquinho a prevalência de lesão e associar a questão do tronco superior à predileção por lesões pós-ganglionares e o tronco inferior em questão de lesão pré-ganglionar. O próprio Pardini, ele traz que na região do tronco superior, né, a parte foraminal onde passa cada raiz nervosa, aqui a gente já está na região da raiz, né? Porque teve a radícula que se uniu, aqui já tem um nervo misto, né? Com a parte motora e a parte sensitiva, que deu origem à raiz.
ele fala que as vértebras do tronco superior que envolvem essa região, elas são mais bem formadas e elas formam como se fosse uma rampa nessa região, fazendo com que a parte de baixo do nervo ela seja bem protegida. E acaba que, quando a gente fala de tronco médio, principalmente tronco inferior, tem uma exposição maior da região do gânglio. Então é muito mais fácil você ter uma lesão pós-ganglionar nessa região, porque o gânglio, querendo ou não, está protegido pela vértebra, e acaba que na região do tronco inferior você não tem essa proteção. Nessa imagem dá até para ver a questão do envolvimento, e que aqui a questão da raiz nervosa, tanto de C8 quanto de T1, ela está mais exposta. Então, por isso a gente tem essa associação do tronco superior a lesões pós-ganglionares e do inferior a lesões pré-ganglionares. Quando a gente vai falar também em questão de classificação das lesões, que também vai ser falado em outra apresentação, a gente tem que ter noção da continuidade da raiz para o tratamento. Por quê? Porque quando você tem uma lesão pré-ganglionar, você praticamente não, né? Você desconecta todo o território de inervação motora e sensitiva da medula espinhal. Então acaba que você não tem um prognóstico tão bom e acaba tendo que fazer a reconstrução, né? Como o próprio C7, que é uma coisa habitual da nossa prática. E em relação a outros tipos de lesão que são após o gânglio, né, que está o gânglio da raiz dorsal nessas duas imagens, nós já temos um prognóstico, querendo ou não, melhor, porque preservamos a continuidade de um nervo periférico com a região do sistema nervoso central. Aí acaba que é próprio o que ele chama de enxerto, né, nervoso, como pegar a raiz C5 e jogar para o supraescapular ou para o axilar, seria uma dessas opções. Bom, isso aqui eu falo a nível macroscópico, né? Porque eu estou falando de raízes nervosas. Quando a gente fala a nível microscópico, a lesão ocorre um pouco diferente. Nós temos a classificação de Seldon, de 1943, que ele traz 3 tipos de lesões: neuropraxia, axonotimese e neurotimese. Na primeira imagem, a gente tem um neurônio, né, com sua conformação normal, como já foi explicado também, o próprio pericárdio, né, o corpo celular, o axônio, a bainha de Melina, a célula de Schwann, como está legendado. Quando a gente fala de neuropraxia, um exemplo muito palpável para a gente é a questão de um retalho lateral do braço, por exemplo, que você vai colocar o garrote, você coloca na região axilar, e acaba que você pode causar neuropraxia no paciente, né, ele fica uns dias com essa movimentação perdida. Por quê? Porque a gente acomete uma das partes, né, um segmento desse axônio. E nesse caso aqui, nós temos o acometimento da bainha de Melina. Aqui vocês podem ver, na primeira imagem, que a bainha de Melina está intacta, como está nesses 2 segmentos aqui, só que nesse não está. E aí você tem o acometimento da bainha de Melina, e nesse tipo de lesão, você tem, querendo ou não, um retorno espontâneo, né, da inervação em dias a cerca de semanas também. Quando a gente passa para a axonotimese, que já tem um prognóstico um pouco pior, a gente tem a situação da neuropraxia, mas tem um outro parâmetro, que nesse caso seria o próprio comprometimento do axônio, em que a gente tem a amielinização, né, sem bainha de Melina, e também temos o comprometimento do axônio. Nesse caso, a gente tem um tecido conjuntivo, falando a nível de epineuro, endoneuro e perineuro, intactos. Então acaba que você ainda tem um ambiente que, querendo ou não, é isolado, né, eletricamente, porque você tem um tecido conjuntivo que não deixa passar tanta corrente assim. Nesse caso, a lesão ela pode retornar, né? Você pode ter uma regeneração espontânea, só que depende mais da capacidade do axônio de fazer essa regeneração, coisa que eu vou explicar mais adiante. E em último caso, e o de pior prognóstico, a neurotimese, em que você tem a neuropraxia, você tem a perda da bainha de Melina, você tem a axonotimese com a perda da axonal, e você tem o outro aspecto, que é perder todo o envolvimento de tecido conjuntivo. Então você perde perineuro, perde endoneuro e perde perineuro. Bom, a primeira coisa quando acontece em relação à lesão tecidual nervosa, o nervo vai reagir a essa lesão. E a primeira coisa que acontece é você ter uma retração do endoneuro, que é um tecido muito elástico, então o endoneuro se separa, tanto que a gente vai ver que vai gerar depois, né, quando for regenerar, um cone proximal e um cone distal, para depois fazer o brotamento e regenerar. Depois também a gente tem a questão do trauma do vasa vasorum, né, que são os vasos que nutrem aquele neurônio, que pode acontecer,
E nesse caso, principalmente quando você tem essa lesão vascular, você gera muita resposta inflamatória, gera fibroblastos, e os fibroblastos, eles, como a gente sabe, depõem muita matriz extracelular, fator que pode até mesmo inibir a própria regeneração, porque ele começa a depositar muito colágeno e acaba que é como se fosse, por exemplo, algo que a gente já estudou, a própria consolidação óssea. Né? Se a gente não tiver um canal medular que está aberto em um fragmento e no outro, a gente não tem a consolidação. É a mesma coisa aqui. Você tem um fibroblasto que coloca muito colágeno em um dos cones, né? Cada coto proximal distal do neurônio, você não tem como fazer essa regeneração. E em um amplo espectro de inflamação, nós também podemos gerar o neuroma, né? Que nada mais é do que muitas células inflamatórias juntas. Então você tem fibroblasto, macrófago, angiogênese, a própria célula de Schwann se reproduzindo e muito colágeno. E aí você forma uma massa meio que desorganizada, o que a gente dá o nome de neuroma. E isso aqui tá em ordem de cronologia do que vai acontecendo, né, de acordo com o tempo. E em alguma instância mais posterior, você tem a perda de função, né? Porque acaba que, como você não tem a propagação de impulso nervoso naquela região, você vai perdendo como se fosse o parênquima do axônio, ele vai acabando de diminuir o seu diâmetro. Outra coisa é a questão do grau de lesão e a proximidade com o corpo celular. Deixa eu botar na imagem aqui, acho que não. Vou explicar por aqui mesmo. Bom, você tem que uma lesão ela pode acontecer mais distal ou mais proximal. O que é o pior? Acontecer mais proximal, porque você vai comprometer todo o corpo celular. Então, quando uma lesão acontece em uma parte mais distante do corpo celular, você tem, né, que ela não se propaga tanto e acaba que ela pode se propagar para um nodo de Ranvier mais próximo ali e você tem a degeneração, mas você ainda tem axônio viável juntamente com o corpo celular para poder fazer a reconstrução, né, a regeneração. Quando essa lesão acontece em um nível mais próximo do corpo celular, ela pode acometer inclusive o corpo celular. E você acomete a unidade funcional desse nervo e ele vai entrar em uma cascata de apoptose, muito provavelmente. E aí a primeira coisa que acontece é o núcleo dele vai para a periferia, né, e ele chega nesse estágio aqui. Se você tiver axônio viável, você entra em uma via, a célula é ativada e você pode entrar na via de regeneração e ela vai continuar. Caso você não tenha axônio viável aqui para fazer a regeneração e o brotamento neuronal, esse neurônio vai entrar em cromatólise, em que ele vai ativar uma cascata de apoptose, vai começar a quebrar seus próprios microtúbulos, suas proteínas ali, e vai, né, entrar em degeneração. Então, para você também ter essa ativação e conseguir regenerar, você depende muito da sobrevivência da célula, do meio externo, e ter fator de crescimento para essa célula conseguir se regenerar. Isso eu digo a nível próximo do corpo celular. Quando a gente fala em uma parte mais distal do próprio axônio, a gente entra na questão da degeneração valeriana em si. A degeneração valeriana, você tem uma desconexão do axônio em relação ao corpo celular. E acaba que você tem o mesmo processo que você teria no corpo celular. Desintegração de citoesqueleto, você tem o axoplasma dela que também vai perdendo a integridade. E uma coisa interessante é que isso acontece em dias a semanas, né? A literatura fala que isso acontece em dias a semanas. E acaba que a bainha de mielina ela vai sendo destruída logo após a lesão tecidual, né? E você também tem toda essa desintegração e você tem meio que um desarranjo das proteínas e dos microtúbulos. E aí, quando você vai gerando debris celulares. O parênquima ele cresce porque a célula de Schwann ela tenta o quê? Ela tenta comportar todo aquele resto celular que está sendo degradado. E ao mesmo tempo ela ativa uma via inflamatória que vai chamar macrófagos, vai chamar fibroblastos, para você descartar esses restos, né, da própria célula ali. Isso também é facilitado por serotonina, por histamina, a partir de mastócitos. Isso dura mais ou menos uns 2 meses, né, de forma continuada. Né? E aí vai entrar naquele mesmo mecanismo de ter axônio. Se você tem axônio, você consegue regenerar. Se você não tem axônio, você acaba entrando em uma cascata de degradação. E a degeneração valeriana, ela nada mais é do que isso, só que de forma anterógrada. Porque você vai fazer a lesão, vai fazer uma separação bem aqui. O que está conectado ao corpo celular, né, você vai ter uma degeneração retrógrada, daqui para cá. E a degeneração valeriana é uma degeneração anterógrada, daqui para cá, como se fosse em direção ao órgão-alvo, né, à placa motora.
E uma coisa que eu vi que é interessante é que o tempo de diagnóstico vai ser uma coisa muito importante, porque acaba que quando você tem a lesão, a degeneração valeriana acontece logo depois. Só que acaba que você pode ter descargas ectópicas que estão inervando o órgão-alvo, por exemplo, o músculo. Então, se você colocar um eletroestimulador no músculo, pode ser que ainda tenha descarga. Então, você vai achar que não teve lesão nervosa, vai achar que não está desnervado, só que vai estar, porque a lesão aconteceu, só que não tem muito tempo. Tanto que tem literatura que indica que você não pode fazer um diagnóstico muito precoce, porque acaba que pode, né, ser um falso negativo. Bom, assim como o nervo reage, o músculo também reage. A primeira coisa que acontece quando o músculo é desnervado, né, ele é mudar o seu padrão de atividade. Ele não vai ter tanta tensão e muito menos velocidade de contração. E acaba que ele sai desse parâmetro aqui, a letra A, que é uma eletroneuro normal, né, em relação a repouso e de contração. E quando você vai se agravando a desnervação, você perde canais de sódio. Os canais de sódio eles entram em um estado embrionário mais primitivo, acaba que ele não consegue fazer esse transporte de forma adequada, e você aumenta os expressores de acetilcolina. Então você tem uma superexpressão de receptores de acetilcolina, todo o músculo ele fica excitável e acaba que ele entra em fibrilação. Então é muito comum, quando a gente vai olhar a eletroneuro, tanto o nível horizontal aqui seria segundos, tá? E o nível vertical seria milivolt, né? A voltagem. E aí, quando você vai olhar, você tem um pico de contratilidade maior, porque o músculo está meio que sedento para poder contrair. E em comparação ao eletroneuro normal, você vê que na região de repouso é um músculo que está tentando o tempo todo ter uma contração. Ele não segue um parâmetro de repouso. E por vezes, por exemplo, é como se fosse uma descarga ectópica. Ele contrai, contrai, contrai. Aqui, tá vendo? Ele tem uma contração menor. Então ele não tem um parâmetro correto para seguir. E quando isso vai a longo prazo, você não tem regeneração porque você não teve axônio, o músculo vai atrofiar, né? Porque você não fez a reconstrução dessa via nervosa aqui que conecta o sistema nervoso central ao órgão-alvo. E acaba que a morte muscular, a literatura fala que é uma coisa muito incomum de acontecer, mas porque parece que a placa motora ela tem uma resistência de até 1 ano sem a desnervação, com a desnervação no caso, e se não acontecer a regeneração, acaba que ela vai ser fadada a morrer, a fibra muscular. Bom, a gente entra no aspecto agora da regeneração. A regeneração também é uma coisa muito importante a gente relembrar da anatomia, porque o músculo vai regenerar de acordo com o espectro de lesão que ele teve. Quando a gente tem uma neuropraxia, como eu falei para vocês, a gente tem perda de bainha de mielina. Então, a gente tem célula de Chauvin que está ativa, é muito fácil ela regenerar, tanto morfológica quanto em questão de nível funcional. Então acaba que você consegue fazer essa recuperação. Quando a gente parte para uma axonotimese, também, querendo ou não, é mais fácil, só que já é um processo muito mais lento, porque como você lesou o axônio, você depende desse axônio que esteja funcional para poder fazer a regeneração a partir dele. E quando a gente entra na neurotimese, já tem uma outra complicação que também pode ter na axonotimese, que é o que eu vou explicar agora. O axônio, ele é revestido pelo endoneuro, né? É o primeiro revestimento do tecido conjuntivo. Cada axônio ele tem que estar associado ao seu endoneuro específico. Porque, por exemplo, seria como você pegar uma raiz nervosa que está programada para inervar dado músculo e ele inervar outro. A sua função, tanto sensitiva quanto motora, vai ficar inadequada. Porque ele tem que seguir pelo trajeto do seu tubo endoneural específico. Cada axônio tem seu tubo endoneural específico. Um axônio está aqui, tem um tubo endoneural. Outro está aqui, tem outro tubo diferente dele. Eles não podem atingir um direcionamento diferente, porque acaba que a inervação vai ficar comprometida. E, principalmente em neurotimese, o axônio ele pode não percorrer esse caminho adequado e acaba que você tem esse desvio e o comprometimento a longo prazo de uma função tanto sensitiva quanto motora. Bom, e aí, quando você tem que um axônio ele segue pelo seu tubo endoneural correto, você tem o brotamento no corpo proximal. Você tem a lesão, aí, como eu falei para vocês, você tem a degeneração retrógrada aqui e a anterógrada, que é a valeriana. Aí, quando os dois estão estáveis o suficiente para poder regenerar, você começa a ter brotamento. Na região distal, a degeneração valeriana ela ocorre até o ponto em que o axônio está viável para receber as fibras que brotaram do coto proximal. Você tem um coto proximal, brotou fibra,
o coto distal tem que estar preparado para poder receber, para poder chegar, né, na região distal e poder fazer a regeneração. Quando você tem na região distal esse alinhamento, né, a partir das células de Schwann, como vocês podem ver aqui, essa célula de Schwann está mais periférica. Quando você vai ter a regeneração, ela entra como se fosse pela bainha de Melina para poder estar associada a cada tubo endoneural, porque ela também vai fazer esse aspecto de especificidade. Aí você tem esse caminho dos axônios até a região do órgão efetor, né? Nesse caso aqui, até a placa motora, até o músculo. E isso ocorre em um período, e somente no momento em que você tem cada axônio direcionado à sua respectiva célula de Schwann e a seu respectivo tubo neural, e ele já se ligou ao órgão efetor, que você vai voltar a ter uma mielinização desse local para efetivar a sua regeneração. E você tem também outras alterações que acontecem. Por exemplo, a síntese de RNA está aumentada em comparação à sinapse, porque esse neurônio está muito mais preocupado em se regenerar do que fazer a transmissão sináptica. O núcleo, repare que aqui ele está antes da lesão, né? Ele está central, depois da lesão ele vai para periférico, mas quando você tem um estímulo para regenerar, ele volta a se restabilizar e a cromatólise ela deixa de acontecer. E aqui, para finalizar, você tem, né, como eu falei, tem que ter essa associação específica entre cada broto de axônio e a sua célula de Schwann, porque ela vai direcionar o caminho até o órgão efetor, né? Então não adianta você ter esse desvio, como eu falei antes, porque senão você vai inervar outra fibra muscular. Para ficar mais claro, que eu acho que essa parte pode ter ficado um pouco confusa, é como se eu tivesse um axônio que antes ele inervava uma fibra lenta e acaba que agora ele faz a conexão com a fibra rápida. O estímulo nervoso que ele vai ter em questão de milivolt vai ser para inervar uma fibra lenta, não uma fibra rápida. Então acaba que a efetividade dele não vai ficar viável. Então acaba que você tem um comprometimento tanto de propriocepção quanto a nível motor a longo prazo. Principalmente quando você tem essa desorientação axonal. Os brotamentos colaterais, né? Ou seja, não seguir esse processo pode acontecer, só que acaba que você vai ter uma alteração na eletroneuro, que seriam as ondas polifásicas. E o que pode atrapalhar todo esse processo seria a própria fibrose, né? Se você tem uma inflamação muito acentuada, muito fibroblasto produzindo fibras colágenas, você vai, entre o perimísio e o endomísio, formar uma cicatriz e acaba que a placa motora não consegue se instalar naquela região. E também o número de axônios que estão conectados corretamente, também seguir esse mesmo parâmetro que eu havia comentado. E foi isso. Excelente, Gabriel. Parabéns pela aula, né? Eu anotei só algumas coisinhas aqui, só para complementar. Então, por exemplo, na axoniotimese, dentro da axoniotimese, a gente tem 2 graus também, duas variações. Eu faço aí, Rui. É porque essa parte, na verdade, era do Flávio. Essa parte ele vai falar ainda? Vai comentar. Ah, tá. Então eu vou falar outra coisa. O tempo de regeneração que a gente tem que se preocupar. Então, por exemplo, vamos supor, o paciente lesou nervo lunar. Pronto. Nervo lunar, a gente pensa em mão, tá? Mão. Então, são músculos aqui muito complexos, movimentos muito finos, certo? Então, é mais difícil de regenerar, porque eu estou distante aqui. Se a lesão foi aqui no plexo, vou abordar esse paciente. Então, se a gente sabe, se a gente tem certeza que ele teve uma neurotimese, cortou. Pronto. Adianta a gente fazer essa sutura depois de, por exemplo, 3 meses? Assim, meio duvido um pouco, porque já é o tempo da placa motora começar a se degenerar. Se não tem placa motora, não adianta o nervo voltar ali. Ele pode até voltar, mas não vai adiantar nada. Então a gente tem que abordar esse paciente numa janela de tempo que a placa motora ainda esteja intacta ali, entendeu? Porque se não chega estímulo nela, vai morrer e aí só transferência tendínea. Tá? Não adianta a gente conectar um nervo ali porque não vai pegar. Era só isso. Eu ia entrar em mais detalhe para falar dessa variação da axoniotimese, desses 2 graus, mas como o Flávio vai falar, tá beleza. Então, assim, cada nervo também vai ter sua particularidade. Vai ter nervo que vai ser mais rápido, que degenera mais rápido a placa motora, e vai ter nervo que demora mais tempo. Então, a gente tem que saber disso também. Timing para fazer essa cirurgia. Essa neurorrafia, no caso, né? Ou transferência nervosa. Show. Eu gostei também muito da aula, Gabriel.
Eu acho que os conteúdos que o Gabriel trouxe também são coisas que vão ser muito abordadas, principalmente assim, por que a gente não faz mais transferência? Assim, a gente até faz, mas a gente faz alguns nervos específicos, né? Uma transferência nervosa depois de um ano, né? A gente faz aí para fácil, a gente faz aí 1 ano e meio e tal, tem algumas pessoas aí falam 2 anos, mas por que a gente não faz? Porque depois de um ano, cara, a placa motora já foi de ralo, o músculo já tá virando gordura, entendeu? Então tu não vai adiantar tu recuperar aquele nervo ali, né? Mesmo que você faça uma transferência nervosa, que você vai trazer novos estímulos, novos fascículos ali, não vai ter para onde ir. É importante a gente entender, principalmente assim, vocês sabem me dizer qual o grau desses graus aí que o Gabriel falou dessa classificação, qual é a classificação que não teria degeneração valeriana? Pode falar. Só axônico médio. Não, na Só verdade, axônico médio. a neuropraxia não tem degeneração valeriana. Neuropraxia não tem lesão axial, né? É só isquemia. Exatamente. Ela pode ser por isquemia, pode ser por compressão, mas geralmente, pelo que eu lembro, eu acredito que seja só, depois eu tenho que conferir, mas eu acredito que é só a neuropraxia. Vou até conferir. É isso mesmo. Né? Aí, então, a neuropraxia é a única que a gente geralmente acontece quando a gente está numa cirurgia, a gente coloca um garrote, alguma coisa. Enfim, então a gente vê. O resto, a gente já tem que ficar mais atento, ver se for uma axonotimese, ver se tem dúvida. Dá um tempo para o paciente, ver se retorna, 3 a 6 meses, se tem toda essa degeneração valeriana, essa regeneração, ver se vai voltar, se não vai voltar. Depois desse tempo, meu irmão, cirurgia, não tem mais o que fazer. Depois de 6 meses, provavelmente não vai voltar. Eu acho que Flávio que estava no penúltimo paciente que a gente fez o retalho lateral do braço. Foi você, Flávio, e colocou o garrote. E ele ficou sem conseguir mexer o braço. Não, eu tava na cirurgia seguinte que o Dr. Alex não quis usar garrote por conta disso. Ah, tá. Então, ali foi a neuropraxia. Depois, com o tempo, ele são mais finas, né? Então, mais sensitivas. Mas sintoma motor vai demorar mais, porque são fibras mais grossas. Beleza. Então, a lógica é essa. Começa com a neurotimese. E depois vai para a axonotimese. Vai piorando, vai piorando. E aí, quando o paciente já começa a ter déficit motor, já começa a ter atrofia muscular, ou seja, já era para ter operado, ali a gente já tem uma degeneração mesmo, entendeu? Então, é essa escadinha que a gente tem, por exemplo, no túnel do carpo, que é muito comum, vocês vão ver muito. No São José, sempre tem túnel do carpo. E é importante esse conceito, que a degeneração valeriana, ela é fundamental para a regeneração. Se você não tiver a degeneração valeriana nesses casos, você não vai... É igual, uma referência que me ajudou muito foi assim, imagina você tem um pedaço de fio de aço, fio de solda, assim. Você cortou o fio de solda no meio, entendeu? Para poder você colar esse fio de solda no meio depois, você precisa esquentar ali para derreter as pontas, entendeu? Essa foi a analogia que eu fiz na minha cabeça. Eu acho que funciona, porque você tem ali o caminho para poder regenerar, né? Você tem o caminho já meio feito, né? Você tem que ter para ter uma regeneração, mas ele, a partir de dentro do nervo mesmo, degenera para poder você conseguir formar de novo a fibra, né? Então, é importante a gente saber que a degeneração valeriana, entender como é que funciona, porque é essencial. Sem ela, você não tem a regeneração nervosa também. Eu fui gravar de outro jeito, tipo, usando uma analogia também. Vou compartilhar aqui, vai que ajuda alguém. Em vez de cabo de aço, que nem o Marcão fez, na minha cabeça eu imaginei massinha. Você faz um tubo de massinha assim, pá, aqui tá o tubo de massinha. Se eu faço isso aqui, se eu puxo, essa parte aqui do meio, aqui, de tração principal, vai começar a afinar, até que vai cortar. Então a degeneração valeriana vai chegar aqui, vai tirar toda essa parte que afinou, porque eu puxei, até chegar naquele calibre inicial do nervo para conseguir juntar novamente. Na época eu usei essa lógica, funcionou. Então tá aí, caso alguém se beneficie. E é sempre da lesão para fora. Então, se você pensar da lesão para proximal, é o sentido da degeneração. E da lesão para distal, é o sentido da degeneração. Depende do culto que você vai estar trabalhando. Mas é isso aí. Vamos embora, vamos para o próximo aí. Vamos seguir.
Tá, então fica uma parte da classificação das lesões. Então, só revisando aqui a anatomia, rapidamente, né? Porque vai ser importante para a classificação ter essas 3 camadas em mente. Então, a camada mais interna vai ser o endoneuro, que está revestindo a fibra, propriamente dita, né? Está revestindo o axônio ali, em contato com o axônio. O conjunto de fibras nervosas, que vai ser o feixe nervoso, vai ser revestida pelo perineuro, então ela vai ser um pouco mais externa aqui, né? Então a gente tem o endoneuro, o perineuro um pouco mais externo, e externo a tudo, revestindo todos os feixes nervosos, a gente tem o epineuro, né? Então, essas estruturas, tecido conjuntivo, de revestimento, vão ser importantes para a gente classificar o tipo de lesão nervosa. Pronto. Então, a classificação mais conhecida é essa classificação de Seddon, que o livro diz que ela é de 1948, mas eu achei em outras fontes, inclusive o artigo original, que é de 43. Mas, como o livro está dizendo que é de 48, eu coloquei aí. Então, ele classificou nessas 3 tipos de lesões, como o Gabriel falou, que é a neuropraxia, a axonotimese e a neurotimese. A neuropraxia vai ser a mais branda, né? Então, vai ser uma compressão, uma contusão menor. A condução nervosa, ela vai ser interrompida, mas a estrutura do nervo vai estar intacta. Tanto os revestimentos, tecido conjuntivo, as 3 camadas que a gente falou, quanto o próprio axônio. Então, ele está intacto, mas a condução nervosa não está acontecendo, por causa de uma compressão. Então, o prognóstico geralmente é bom e o paciente vai se recuperar em alguns dias. Só que, além da classificação de Seddon, tem a classificação desse Sunderland. E aí, dá para você usar as duas, assim. Meio que a de Sunderland, a viu depois, é um pouco mais completa. Então, a neuropraxia para Seddon seria o grau 1 para Sunderland. Aí, o grau 2 de Seddon, que é a axonotimese, vai ser dividida para Sunderland em 3 graus. A gente vai falar já. Mas falando da axonotimese, né? Vai ser uma lesão um pouco mais importante, e o principal dela é que você vai ter uma ruptura axonal. E se você vai ter uma ruptura axonal, consequentemente, você vai ter a degeneração valeriana, né? Distal. As células de Schwann e a baía mielina geralmente são preservadas, e, principalmente, o epineuro, que é essa camada mais externa, ela sempre é preservada. Porque quando o epineuro for rompido, já vai ser uma neurotimese, né? Seria o rompimento completo. Então, ela pode ter diferentes graus, mas sempre para a axonotimese o epineuro tem que estar preservado. E também pode ocorrer recuperação espontânea, geralmente o prognóstico é bom. A que vai realmente precisar de intervenção cirúrgica, não tem jeito, é a neurotimese. E aí, a diferença é que o Sunderland, ele vai dividir se só o axônio for acometido. Deixa eu ver se consigo riscar de novo. Eu não estou sabendo como é que usa isso aqui direito. Enfim, se só o axônio for lesado, mas o endoneuro, que é a parte mais próxima do axônio, estiver preservada, vai ser grau 2. Se o axônio mais o endoneuro forem lesados, é grau 3, e axônio, endoneuro e perineuro vai ser grau 4. Quando você tiver uma lesão de epineuro junto, com o nervo todo, aí seria uma Sunderland grau 5, que é a neurotimese para Seddon, certo? Aí tem mais umas coisas sobre eles. Pronto, consegui passar. Beleza. Aqui é só mostrando, né? A neuropraxia, você não vai ter vai ser uma compressão, uma contusão mais leve. Geralmente o paciente vai se recuperar. Na axonotimese vai ser algo mais grave, mas o paciente também consegue se recuperar em algum tempo. Mas você vai ter degeneração valeriana e regeneração valeriana também. E a neurotimese, você pode ter a formação de neuroma, que o Gabriel falou, e você vai precisar de intervenção cirúrgica. Tá, essa imagem aqui é só mostrando aqui só a interrupção do fluxo, aqui o axônio foi lesado no 2, no grau 3 para Sunderland, o endoneuro foi danificado, no grau 4 o perineuro, isso, e no grau 5 o epineuro. Tá, mas isso aqui que eu achei interessante. Principalmente, vou ficar de novo, pronto. Aqui na eletromiografia, você não vai ter fibrilação do músculo, no caso da neuropraxia, porque ele não foi desenervado. Mas na axonotimese e na neurotimese você vai ter. Então, é um sinal de que o axônio foi rompido, a neuromiografia. E também, no estudo de condução nervosa, você vai ter uma falha de condução nervosa no lugar que ocorreu a neuropraxia. Então, você passou o garrote, naquele lugar do garrote ali, você não vai ter uma condução nervosa.
Mas se você testar a condição nervosa depois da lesão e antes da lesão, você vai perceber que ela acontece. Então, esse é um indicativo de que foi uma neuropraxia. Já se a condição nervosa ela funciona antes da lesão, mas ela não funciona nem no local da lesão, nem depois da lesão, então é um indício de que está tendo degeneração valeriana e o músculo foi desnervado e, consequentemente, pode ser uma axoniotimese ou neurotimese, certo? Então, era isso que eu queria chamar a atenção dessa tabela aqui. Pronto, agora falando um pouco sobre as lesões de cada nervo, né? Sobre a lesão do nervo mediano, é dividir aqui em 2 níveis. Se ela for no punho, na região ali da acupuntura do carpo, ou se for mais proximal. E aí, basicamente, para ver a lesão do nervo mediano, a gente vai ver os músculos que ele inerva, né? Então, ele vai ter uma paralisia hipotrófica dos músculos da eminência tenar, a perda da oponência do polegar e uma deformidade de hiperextensão. Por quê? Por conta dos músculos que são inervados. A degeneração atrófica da região hipotenar é porque esses músculos aqui, como o polegar, o abdutor curto, o flexor curto e o oponente do polegar vêm do nervo mediano. Então, se você teve uma lesão aqui no nervo mediano, você vai perder essa capacidade de oposição do polegar e, consequentemente, um resultado clínico disso é que o paciente vai ter dificuldade de fixar os objetos, de tensão, certo? Outra coisa também, um teste que dá para você perceber, é pedir para o paciente fazer o sinal de OK, assim, que é o teste da apreensão de pinça. E aí, como o paciente não consegue fazer a flexão do polegar e nem a oposição do polegar, então ele vai conseguir fazer assim só. Então, esse é um exame físico do mediano. Certo. E essa deformidade da hiperextensão, a gente tem que vir para essa parte daqui, é porque o nervo mediano, ele vai inervar o flexor profundo dos dedos? Pronto. O flexor profundo dos dedos para 2 dedos só, que vai ser o indicador e o dedo médio. Então, quando você pede para o paciente fechar a mão, o que vai acontecer é isso. Ele não vai conseguir flexionar esses 2 dedos, já que a parte do flexor profundo dos dedos que inerva ele está comprometida. Então, outro exame que você pode perceber é uma lesão no nervo mediano. E se a lesão for mais proximal, que é esse caso que eu estou falando, e você vai ter uma deficiência da pronação também, porque os 2 pronadores, tanto o pronador quadrado quanto o pronador redondo e o pronador quadrado, são inervados pelo mediano. Então, você vai ter uma dificuldade de pronação do antebraço. E você vai ter um desvio na, porque o mediano ele vai inervar o flexor radial do carpo, o flexor superficial dos dedos todo e uma parte do flexor profundo. Ele só não inerva o flexor unar do carpo, desses flexores, e uma parte do flexor profundo. Então, como o flexor unar vai estar funcionando, ele vai puxar a mão para o lado unar. Então, você vai ter um desvio unar do punho. E com relação à sensibilidade do nervo mediano, do nervo tem mostrado essa imagem, né? Você também pode examinar essa região de sensibilidade para testar o nervo mediano. Tá. Sobre o nervo unar, o sinal clássico é a mão em garra. Essa parte aí é o mesmo, pô. É sua? O exame físico, pô. Passa aí então, Flávio. Vamos embora, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Você vai falar alguma coisa além disso? Eu falo a minha parte. Vamos lá. Não, você vai falar isso. Show. Essas partes também a gente vai aprofundar também quando a gente for falar de cada nível, porque cada sinal desse tem uma nomenclatura, o Dr. Alex gosta de cobrar em prova. Então, vamos lá, segue o baile. É isso aí, vocês entenderam, né? A classificação de Sunderland, que eu acho que eu prefiro um pouco, que ela é um pouco mais específica, que ela, na verdade, é baseada na outra classificação. Ela só acrescenta 3 graus, né? 3 ou 2? Não, 2 graus que ela... 2 graus que ela acrescenta. Então, é importante a gente saber o grau da lesão, até porque a gente vai trabalhar em cima disso, né? Tratamento. Quer acrescentar mais alguma coisa, Flávio? Não, eu só peguei essa parte aí porque você jogou uma mensagem lá do Dr. Alex, aí eu achei que ninguém ia falar disso. Aí eu fui tomar uma mensagem. Mas... Tranquilo. Vamos embora, vamos seguir. Então, galera, dando continuidade aqui, eu vou só complementar. A Flávio já falou a primeira parte, eu vou só dar uma pincelada. Isso aí. Deixa eu botar aqui de novo que não apareceu a imagem. Rapidão.
Então vamos assim. Estão vendo aí? Tá para ver de boa? Tá, né? Pronto. Tá dando pra ver, só que você não tá apresentando, mano. Tá tipo. Porque quando eu tô apresentando a imagem tá sumindo, velho. Ah, show então. Show. Vambora. Ô, Heráclito, geralmente quando você atualiza a página, ela volta, viu? Então, deixa eu ver. Aconteceu comigo esses dias na apresentação com o Dr. Bruno semana passada. Quando eu boto na tela cheia, ela dá uma bugada. Deixa eu ver. Aí, valeu, obrigado. Pronto. Então, o nervo mediano, rapidamente, um pouco da anatomia dele, né? Vai pegar essa parte anterior. Essa parte sensitiva é que ele vai inervar da mão, né? O polegar, o primeiro, o segundo e a metade do terceiro dedo, do quarto dedo. E a parte dorsal do primeiro, segundo e a parte radial do quarto. Segundo, terceiro e quarto. E do polegar. Então, quando a gente tem uma lesão do nervo mediano, a gente vai ter a perda de sensibilidade nesse território cutâneo, né? Falando de sensibilidade. E motora, como o Flávio já falou, a gente vai avaliar em 2 segmentos. Tanto na parte do punho, quanto numa parte um pouco mais proximal, né? Que já seria mais na parte do antebraço, do cotovelo, que pode também ocorrer lesão. Quando ocorre lesão na região do punho, né? Uma parte um pouco mais distal, mais próximo da mão, a gente vai ter a alteração nos músculos abdutor curto, flexor curto, oponente e primeiro e segundo lumbricais. Aí, esse conjunto de músculos vão causar alguns acontecimentos na fisiologia da mão, né, na movimentação da mão. Seria a perca de oposição, que é fazer os movimentos de oposição do polegar, né, de pinçar, né, de opor o polegar com os outros dedos, e também ia ocorrer uma hiperextensão da metacarpofalangiana do indicador e do dedo médio. Quando a lesão do nervo mediano é na região proximal, ou seja, no cotovelo, no antebraço, ele vai afetar principalmente os flexores, né? O flexor longo do polegar, o flexor superficial, o flexor radial do carpo, o flexor profundo dos dedos na parte radial, e vai afetar a flexão dos dedos. E aí vai formar um sinal famoso, que é a mão em benção, que é essa incapacidade de flexionar todos os dedos da mão, principalmente o polegar, o primeiro e o segundo dedo, enquanto o quarto e o quinto dedo conseguem ser flexionados, esses 3 não, fica essa mão em benção, característico, e vai ocorrer um leve desvio na, aqui o desvio na está bem pronunciado, mas no livro fala que seria um desvio na bem mais singelo, mas seria por causa da atuação dos músculos inervados pelo nervo na. Quando a gente fala no nervo na, a gente tem um nervo que vem lá, passa pelo sulco, né, do nervo na, no epicôndilo medial do húmero, e vai inervar esse território cutâneo da mão, essa parte mais medial, né, do dedo mínimo e da parte medial do quarto dedo, tanto na vista palmar quanto na vista dorsal, e em um caso de lesão do nervo na, esse é o território cutâneo que vai ser afetado, né, na região da mão. E ele também tem alguns músculos que eles vai inervar na região intrínseca, né, que são os músculos da mão, que seriam os interossos palmares, interossos dorsais, os umbricais do dedo anular e dedo mínimo e o adutor do polegar. E, além disso, na parte proximal, nos músculos do antebraço, ele vai inervar o flexor anal do carpo e o flexor profundo dos dedos do quarto e do quinto. Isso vai causar o quê? Famosa mão em garra, que é quando apresenta essa característica, por afetar principalmente os umbricais anteriores, ou os interossos palmares e dorsais, fica com esse aspecto. E também perde a capacidade de abdução e adução dos dedos, então é muito difícil de pegar objetos. Então o paciente tem muita dificuldade de prender, de fazer apreensão de objetos, porque não consegue fazer essa abdução e adução, ainda consegue agarrar os objetos com força. Então, assim, é uma característica que pode ser observada assim, no exame físico. O nervo radial, ele vai inervar uma região muito grande na parte cutânea, principalmente da parte dorsal da mão, e também do antebraço, e ele vai fazer principalmente o movimento dos extensores, né? Então, extensor curto, longo do polegar, extensor radial curto e longo do carpo, dos dedos, do mínimo, do indicador. Então, todo aquele compartimento posterior, né, dos extensores, assim, levado pelo músculo radial. Então, já é de esperar que não vai ocorrer capacidade de extensão. Então, uma das características de quando ocorre lesão do nervo radial é o punho caído ou a mão em gota. Então, justamente por incapacidade de
fazer a extensão desses músculos, e também, às vezes pode estar preservada a flexão, mas é difícil de praticar, de pegar objetos com essa dificuldade. E aí, trouxe só esses 3 nervos, né, para dar uma introdução, e além desses exames físicos que a gente pode fazer também exames complementares. Aí um desses é a ultrassom. Então, a ultrassom é um exame de imagem que pode ser usado de forma complementar alternativa. Uma das vantagens da ultrassom é avaliar de forma dinâmica os nervos, então você vai poder avaliar várias características do nervo. É um exame que você pode comparar, se tiver com dúvida, o membro contralateral tranquilamente. É útil para quando você não tem ressonância e também quando o paciente não pode ser submetido a algum tipo de ressonância. Então, é uma opção, inclusive, muito mais acessível, né? Só que tem uma desvantagem também, que é operador dependente. Aqui, só para dar um exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem um corte transversal e depois longitudinal do nervo, aqui o transversal, aqui o longitudinal. Então, aqui seria um nervo normal, um nervo saudável, né? Sem nenhum tipo de doença. Então, a gente vai ter os fascículos ecogênicos, o epineuro ecogênico circundante, então todas essas características. E ele diz que tem uma característica típica de favo de mel na imagem transversal. E então, assim, e aqui dá para a gente ver a continuidade do nervo. Então, se tiver algum tipo de lesão, de solução de continuidade, vai ser possível de verificar. Já nessa outra imagem aqui da direita, ele traz uma neurite, que é quando o paciente tem uma inflamação, e dá para perceber que tem um espessamento, quando você comparar com essa setinha com essa daqui, tem um espessamento que mostra que tem algum problema, tem um processo aí de inflamação, no caso seria a neurite de espessamento. Dá para ver aqui, como também desse lado de cá, seria o normal esse e esse aqui do meio seria quando tem um espessamento. Então, um exame de imagem que é relativamente barato, né, é acessível, que pode ajudar para identificar algum tipo de lesão de nervo periférico. Outro exame que a gente pode usar é a ressonância magnética, que é a neurografia, claro, vai demandar de uma estrutura maior, né, gasto em tudo, mas que consegue observar estruturas profundas com boas qualidades de imagem. Então, é útil para doenças inflamatórias, genéticas e imunomediadas que afetam nervos, para tumores neurais e para quando a gente fala de trauma, para avaliação pós-traumática, né? Após um trauma, um corte, um ferimento de arma de fogo, ferimento de arma branca. Então, a gente vai avaliar as anormalidades com base na identificação da intensidade no T2, então vai usar a janela T2, vai avaliar a área seccional transversa e do trajeto do nervo, então a gente vai acompanhar o trajeto do nervo para avaliar como é que ele está, vai avaliar se tem alguma desorganização ou perda do padrão fascicular habitual do nervo, e também, como a gente está falando de nervo, a gente vai ter também que olhar a placa motora, ou seja, a gente vai ter que avaliar se tem alguma manifestação de desinervação na musculatura que é inervada por aquele nervo. Então, casos de hipotrofia, tal, a gente já vai ter noção de que pode ser por falha nervosa. Então, não achei do plexo braquial, o artigo que eu achei foi sobre membro inferior, mas eu achei essa imagem muito legal, que mostra que o nervo ciático do paciente, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e é possível a gente ver neurofibromas de forma assim, bastante evidente em ambos os nervos ciáticos. Então, por uma ressonância magnética, o médico consegue diagnosticar, né, consegue fechar o diagnóstico daquela lesão neurológica, aquela neuropatia. E aí, outro exame complementar é a eletroneuromiografia, onde vai se inserir agulhas estéreis dos músculos e vai registrar a atividade elétrica, tanto no repouso quanto na contração. Então, a principal indicação é quando tem um receio de dificuldade clínica para identificar se for um distúrbio nervoso, distúrbio muscular, um distúrbio da junção neuromuscular. Ou seja, para identificar realmente o foco daquele problema neurológico, se é um problema muscular do nervo ou da junção neuromuscular. Então, aqui teria um exemplo. Então, coloca esses eletrodos, essas agulhas dentro do músculo. E aqui a Gabriel já
mostrou, aqui tem 3 exemplos de 3 traçados. O traçado A seria o traçado normal, então de um músculo saudável e de um nervo saudável, de uma placa motora saudável, nada de anormal. O B seria de uma doença neurogênica, ou seja, o problema estaria no nervo. E o C seria de uma doença miogênica, onde o problema estaria no músculo. Então, esses são traçados que dariam um norte para a identificação e diagnóstico, né, de uma possível lesão neurológica ou muscular ou da junção neuromuscular. Então, esse padrão aí fasciculado e de interferência, característico aí do neurogênico, e esse padrão que, por mais que o nervo esteja funcionando, mas que uma amplitude menor da contração nas doenças miogênicas quando comparados ao músculo normal, que é como tem uma alteração do músculo, da placa motora, não consegue estimular as fibras na mesma quantidade, na mesma amplitude. Aí você vê um traçado até um pouco semelhante, mas amplitude menor na neurogênica, e já na miogênica. Já na neurogênica é um traçado todo cheio de interferência, cheio de anomalia, né? Tudo fasciculado. E o outro estudo que pode ser feito é o estudo da condução nervosa. Então, vai determinar a amplitude e duração e a morfologia dos potenciais evocados e a velocidade de condução nervosa. Então, vai avaliar o trajeto de um nervo. Então, você vai escolher o nervo que você vai estudar, o nervo mediano, o nervo ulnar, enfim. E você vai avaliar todas essas variáveis desse nervo. E aí você vai poder diferenciar, assim, tem a função de justamente de diferenciar os locais que tem a lesão, se é antes, se é depois, tal, se realmente é o nervo, se realmente é o músculo. Então, dá para também diferenciar o tipo de neuropatia. Daqui eu trouxe só um exemplo de ilustrar, que eu acho um pouco complexo de entender, são muitas variáveis que se estudam, mas aí vai avaliar a latência, a amplitude e a duração da condução nervosa motora. E aqui seria um exemplo de uma avaliação do nervo ulnar. Então, você sabe o trajeto do nervo, você faria a medição nesses dois pontos, colocaria os eletrodos nesse ponto 1, G1, G2, e faria a medição nesses pontos que você poderia avaliar a distância que percorre e a velocidade. Então, seria mais ou menos como seria a configuração, né, de um teste de condução nervosa. É isso. Show. Cara, essa parte de exame físico, a gente vai ver muito, assim, vamos ver muito de todos os nervos. É importante, se vocês quiserem sair na frente, comecem já a estudar exame físico, exame complementar, que vai ser visto em todas as aulas, praticamente. Exame físico, principalmente de todos os nervos, porque tem alteração sensitiva, tem alteração motora, você pode ter alteração cutânea, você pode ter... enfim, você tem os sinais que são clássicos de cada paralisia, enfim, por conta dos músculos. E você, com base em um exame físico bem feito, você consegue saber qual a altura da lesão. Então, a lesão foi no plexo, a lesão foi de raiz, a lesão foi do nervo periférico. Então, você consegue ter isso, assim, e às vezes sem pedir exame. Inclusive, o Dr. Alex fala que se ele faz um exame bem feito, um exame físico bem feito, ele nem tem necessidade de pedir uma eletroneuro, por exemplo, para confirmar o diagnóstico. Ele pede porque, às vezes, o plano precisa, porque, às vezes, se precisa de ferramentas legais, né, judicialmente falando, né? Mas não seria algo necessário, né, se você for para pensar. Mas o ultrassom, exame excelente, principalmente quando você fala de mão, né, quando você fala de... Enfim, na mão, em geral, ele é muito usado. É algo que a gente precisa aprender a fazer, porque esse jargão aí de operador dependente já está velho na medicina. Está na hora de melhorar isso aí, porque os equipamentos são brabos, os equipamentos são cada vez melhores, e o operador dependente, assim, depende, né? Depende do operador, mas, querendo ou não, hoje em dia você consegue fazer o seu ultrassom, você consegue ter uma máquina de ultrassom, então não pode ter medo de usar o ultrassom porque tal pessoa faz mal e aí eu não consegui chegar no diagnóstico. Não, isso aí é uma parada que a gente tem que ter em mente, que pode acontecer, mas, meu irmão, hoje em dia o bagulho já tá mais pra frente, entendeu? Ressonância magnética, mandei um artigo aí de plexo braquial, alguma aula eu vou cobrar ele para alguém apresentar alguma aula prática, porque ressonância magnética você consegue identificar mais precocemente do que a eletroneuro, né, se tem uma lesão, e você consegue ver como está o estado do músculo,
né? Você consegue ver até o tipo de lesão, dependendo, tem os algoritmos lá, tem uma tabelinha. Então, tem muita coisa aí que pode ser explorada na ressonância magnética. O problema é que é caro, a gente não tem ainda como mandar todo paciente com lesão para fazer uma ressonância magnética. E a Eletroneuro, que é o queridinho de todo mundo. Tem uns 3 livros de Eletroneuro aí que a gente tem. Eu não sei se está no Drive, mas eu tenho no meu iPad, eu posso colocar no Drive ou mandar lá no grupo o que for melhor, porque a gente não precisa ser expert em Eletroneuro ainda, mas a gente precisa saber os padrões, né? Porque o Dr. Alex Cobra, ele vai falar o que está errado, por que está errado, e o que isso indica. Então, vamos começar a se ater a isso, porque é o que a gente vai saber para se ter uma lesão, saber se tem uma lesão nervosa ou não, e o grau da lesão, né? Então, é isso aí. Muito importante. Próximo. Sou eu, vou apresentar aqui. Marcão, sobre o livro de Eletroneuro, teve um dia lá com o Dr. Alex que a gente pegou uns 7, e tem um que é bem pequenininho assim, é tipo introdutório. Eu comecei a ver, é sensacional para começar. Não sei se é esse que você tem. Pô. Não, eu tenho 3. Eu não sei se é esse que eu tenho, não, mas eu tenho 3 só. Eu acho que vale a pena vocês começarem a ler, sabe? Vai lendo devagarinho, aquela leitura diária, tira aqueles romances e começa a ler livro de Eletroneuro. E tem um livro de ultrassom também que o Rui me passou, mas eu não consegui baixar. Eu vou pedir para ele depois. Mas é isso. Comecem a estudar os exames e o exame físico, porque é a parte mais difícil, eu acho, o exame físico. Eu fiquei com a parte de princípios básicos de tratamento para paralisia de plexo braquial. Começando, né, o livro que Marcos indicou, ele começa separando alguns tipos de lesões, né, elas podem ser lesões... Então, na tradução saiu como afiada, mas eu não consegui me lembrar do nome exato que a gente usa mesmo no dia a dia. Mas, enfim. Lesões cortantes. Ah, isso, obrigada. Então, tem alguns tipos, né? A primeira que eu vou falar em relação às lesões cortantes, elas geralmente são por arma branca, ou por queda de janela de vidro, acidente de carro. São lesões que geralmente o paciente ele vai chegar instável, né, no pronto-socorro. Então, é um paciente que ele pode ter algum problema vascular, ele pode estar com a respiração dificultosa mesmo. Então, primeiro de tudo que a gente tem que fazer é estabilizar esse paciente para depois a gente fazer o diagnóstico, né? Se teve uma lesão ou não de plexo. Um outro tipo seria a contusa, que é causada mais por acidente de carro também, mas mais os tipos dos fragmentos, né, que vão bater ali na pessoa. Mordida também. E nesse caso, geralmente, são lesões que a gente costuma esperar para poder fazer algum tipo de reconstrução ali no paciente. Não faz de imediato também, não. O tratamento, ele vai ser baseado... O tratamento, ele vai ser baseado, né, em como foi a lesão e o tanto que a lesão veio contaminada, né? Se o nervo, por exemplo, a região de plexo braquial estiver exposta, né? Como que está aquela região a nível de contaminação? Então, geralmente, se o paciente chega estável e tem ali o tecido mole com uma aparência que não está infectada, né? Claro que limpo é muito, assim, pelo menos minha professora disse que nada é limpo, assim, que chega, né, na emergência. Até uma faca que a gente acabou de comprar, mas, de qualquer forma... o livro diz para a gente fazer uma neurorrafia em até 72 horas, que os resultados serão muito bons, mas se o paciente já vem com uma ferida mais contaminada, então a gente precisa desbridar agressivamente, irrigar, para depois fazer o reparo daquela ferida. E se o paciente ele tem algum déficit neurológico e ele está com muita dor e está com muita coisa associada, com um padrão mais neurológico mesmo, provavelmente deve ter acontecido também algum outro fator pode estar acontecendo. Então, por exemplo, um hematoma, uma fístula. E aí, por isso, o cirurgião vascular ele tem que entrar também na parte do reparo do paciente. Tem também as lesões por arma de fogo, que é a segunda maior causa de lesão de plexo braquial.
e na maioria das vezes ela não vai precisar fazer o reparo imediato, porque elas provocam esses neuromas em continuidade. Então, muitas vezes, isso faz com que a cirurgia ela não tenha uma boa indicação naquele momento, e também por conta do tipo de lesão mesmo, por ser de arma de fogo, pelo grau de contaminação. E aí o livro traz, em alguns casos, que a gente vai fazer esse reparo, né? Então, se o paciente ele realmente tiver uma perda de função ali do membro, por exemplo, que persiste, então mesmo depois de alguns meses, ele não vai ter uma melhora clínica, a gente vai fazer um diagnóstico pelos métodos elétricos que os meninos já falaram em relação aos exames, e não teve nenhuma melhora, então a gente já pode indicar esse paciente para um reparo. Se a perda dele em relação à altura, ela consiste em cirurgias que a gente consegue ajudar, né, principalmente ali a nível de C5 a C7, e algumas outras causas também. A lesão de plexo braquial por alongamento, eu vi que é a causa mais comum, e ela acontece principalmente por acidente de moto, mas alguns esportes podem causar também, como golfe, futebol, enfim. E aí, basicamente, são forças opostas, né? Então, o pescoço e a cabeça vai para um lado e o braço do paciente, ele vai para o outro. E aí, isso faz a lesão de plexo braquial por alongamento. E aí, a gente vai indicar cirurgia para esses pacientes. No caso da ausência de recuperação clínica também, da mesma forma por arma de fogo, e a mesma forma em relação a se a gente consegue reparar por vias cirúrgicas, que geralmente é de C5 a C7. Isso aqui é um exame que ele pode ser feito ali a nível intraoperatório, que seria para medir o tanto de potencial de ação que aquele nervo está lançando, e isso é muito importante porque a gente consegue avaliar, né, se aquele nervo ele vai se recuperar ou não, sem que a gente precise intervir. E aí, justamente, ele faz com que o cirurgião ele evite, né, fazer cirurgias desnecessárias muitas vezes. E ele também tem a capacidade de determinar ali, próximo à lesão, né, se a gente tem alguma área saudável também, para poder a gente até ver se é uma lesão mais focal, se é uma lesão mais expansiva. E aí, basicamente, esse INAP, ele vai dar positivo ou negativo, né? Se for positivo, significa que aquele nervo está funcionando. Então, a gente vai fazer um tratamento mais conservador. Se for negativo, a gente já pode ir para a cirurgia. E ele pode ser feito também não só no momento ali que a gente está pensando em operar o paciente de forma imediata, mas também depois de alguns meses que tem a lesão, para a gente ver se realmente aquele nervo foi regenerado ou não. E aí, o livro traz que se der positivo, tá mais associado a uma lesão de axônio e não de neurônio, porque neurônio seria mais negativo. Aqui é um algoritmo que o livro traz em relação a isso que eu expliquei. Por exemplo, a lesão é aberta, a lesão é fechada, o tipo de lesão, né? Se é lesão cortante, se não é. Em relação aos exames, se teve ou não recuperação. Se teve recuperação, a lesão ela é focal ou ela não focal. Quantos meses a gente avaliou essa lesão para ver se teve ou não uma resposta clínica, né? Se as lesões são mais focais, a gente acompanha até 3 meses. Se for mais expansivas, né? A gente observa aí por mais tempo. E aí, justamente, a gente usa esse INEP para poder ver se é regenerável ou não aquele nervo. E aí, se a gente vai precisar transferir ou não o nervo. Existem algumas técnicas para a gente reparar esse nervo, e essas técnicas seriam as técnicas microcirúrgicas, fazendo as neurografias, né? E tudo isso vai ser com base no INAP, que eu já tinha comentado, e do enxerto nervoso também, autólogo, que eu vi que geralmente, na maioria das vezes, é o autólogo mesmo que eles usam, os outros não tem tanta evidência científica em relação àquela questão do paciente ao receber, né, de outra pessoa, enfim, acaba tendo aquela questão da imunidade e o desenvolvimento esses fatores contra a imunidade. E aí eu vi que do enxerto nervoso, o mais comum é o sural, e ele é bastante comum porque ele é fácil da gente
pegar ele e também porque ele é bem longo, então ele pode chegar até mais de 30 centímetros. Aqui é um exemplo de um tipo de enxerto nervoso, mas tem alguns outros lugares que a gente pode pegar também, como o ramo cutâneo dorsal do nervo ulnar, tem, assim, vários lugares que a gente pode pegar, mas eu vi que, na maioria das vezes, é sempre o sural. E um ponto, assim, que não é tão negativo, porque geralmente é feito isso, seria que a área doadora, dependendo do nervo, né, ela pode acarretar ali com perda de sensibilidade. Mas, geralmente, esses enxertos nervosos, eles são bem importantes quando a gente tem algum defeito largo na região. Em relação às suturas, Isaac ainda vai falar, mas só uma curiosidade que estava no livro, em relação ao tipo de tensão que a gente faz durante a sutura, né, nas neurorafias, por exemplo. E aí, isso é importante, porque geralmente, quanto mais tensão a gente coloca, mais a gente forma cicatriz. E aí, com isso, a gente pode gerar sangramento, né, então seria hemorragia intraneural, e pode prejudicar também a regeneração do axônio, porque essa cicatriz, ela vai gerar como se fosse um espessamento, um espaço ali, em que ele não vai conseguir ter essa regeneração. Em relação a as técnicas... Eu acho que essa parte, Júlia... Isaac, você vai falar sobre isso? Ou não? Vai falar? Eu acho que essa parte... Você vai falar agora de técnicas ou vai falar mais alguma coisa? Eu não sei. A parte de incisão você colocou também, Isaac? Peraí, rapidinho, que eu tô conectando aqui, o microfone deu uma falhada. Estão me ouvindo? Aham. Essa parte de incisão, não. Mas a parte ali que você estava começando a falar sobre técnica de enxerto, de neurorrafia, essa transferência nervosa, assim. Desculpa. Então, eu vou passar então disso. Ainda bem, porque eu quero aprender um pouco mais. Então, eu vou passar. Em relação à parte cirúrgica mesmo, a gente tem 2 tipos de incisões que a gente pode fazer. Isso é para a gente ver o plexo braquial na região mais supraclavicular ou infra, né? Se a gente quiser ver mais da forma supraclavicular, a gente vai fazer essa incisão mais ali na região do peitoral, que sobe para o pescoço. E se for mais infraclavicular, é uma incisão que ela não vai até o pescoço e ela vai até a linha axilar. E aí tem essa diferença entre esses dois, porque vai depender do sítio que você quer expor. Para a gente observar a parte supraclavicular, só o que eu vi de algumas coisas interessantes em relação à parte cirúrgica é que quando a gente faz a exposição das estruturas mesmo dali, da parte supraclavicular que a gente já viu na anatomia, algumas coisas importantes que a gente precisa saber seria da gente separar mesmo o nervo frênico, que ele fica ali próximo ao C4, mais ou menos, e também a veia jugular externa, que são 2 estruturas que vão estar ali passando, que a gente precisa tomar cuidado e que a gente não vai utilizar. Em relação à parte infraclavicular, a incisão ela é diferente, né? Ela pega mais ali o peitoral e a parte axilar. Então, a gente vai fazer incisão nessa região. Então, a gente vai ter que dissecar ali o peitoral maior. Depois, e aí, com isso, a gente vai ligar a artéria e veia que está na região. Depois, a gente encontra o menor. E aí, a gente disseca bem na parte tendinosa. E aí, a gente vai conseguir achar as estruturas. Lembrando que nessa região, uma estrutura importante seria as artérias artéria e veia axilar. Existe também outro tipo de abordagem. Eu acho, Júlia, que essa parte aí a gente pode pular, porque a gente vai ter aula só sobre plexo braquial, entendeu? Porque a aula de hoje é mais focada na lesão de nervos periféricos em geral. A gente coloca plexo braquial porque a gente vai falar, mas essa parte de técnica cirúrgica mesmo, a gente vai ter aula só sobre isso. Eu acho que a gente pode pular. Pronto, aí eu acho que já dá. Certo, beleza. Porque o livro, ele é mais sobre plexo, aí por isso que eu acho que eu acabei me focando mais nisso. Porque a gente tem o livro, mas o capítulo do Pardini é só sobre lesão de nervos periféricos, entendeu? Aí eu coloquei o livro porque o livro traz algumas coisas que o Pardini não traz, mas aí é mais assim, para ter outras coisas para você olhar, né? Mas o Pardini é só sobre nervos periféricos. Mas tudo bem, pode falar, porque a gente vai falar mais de plexo mesmo, entendeu? Mas é só para não focar muito nas
tipo assim, não focar muito agora nessa parte, que é só para dar uma pincelada mesmo para a gente seguir. Ah, beleza. Eu achei que o Pardini não era nem para usar, porque no Drive, tipo, quando aparece a parte de tratamento, e aí eu desço para a próxima página, por exemplo, tá como se fosse em branco, assim, sabe? Aí eu achei que ele não fosse tão importante para essa parte. Mas depois eu vou pegar, então, faço um resumo e mando no grupo, viu, do Pardini. Eu acho que é porque o Pardini é bem curto com relação a isso mesmo. Tem quase nada. Eu achei esquisito, aí eu acabei indo para esse. Mas em relação ao pós-operatório, eu vi que existe uma certa resistência, né, a essa questão do reparo mesmo. Então, o paciente ele fica com uma mobilidade mais reduzida em até 3 semanas, mas depois disso, isso já vai melhorando. Então, ele já pode iniciar fisioterapia, terapia ocupacional, que vai ser bem importante nesse pós-operatório. E aí eu vi que os resultados funcionais, depois do reparo, vai ser associado a uma escala. A gente pode usar a escala de MRC, que seria a escala que avalia o grau de força daquele paciente, né? Mas essa escala de uma escola aí da Louisiana, eles acreditam que seja mais interessante, seja mais abrangente. E aí, basicamente, ela é bem parecida com o IMRC, mas ela tem um pouco mais de características, né? Então, vai de 0 a 5. Mas eles trazem algumas coisas diferentes. Por exemplo, o 0 está igual ao do MRC, né? Mas o segundo, né, significa que ele, tipo, já venceria a gravidade, só por ele contrair, entendeu? E no MRC seria o 3, ele teria que vencer a gravidade mesmo. Essa escala, ela também fala em relação à parte sensorial, tá? Então, ela também tem 5 aí partes da sensorial, se responde ao toque, à pressão, a gente vai fazer ali os exames. Se tem uma resposta, né, exagerada ou não. E aí, basicamente, a gente vai fazer uma média aí dessas duas pontuações daquele paciente. Se ele tiver lesão não só em um, mas em 2 lugares, a gente faz a média final depois para ter uma pontuação base aí, se aquele paciente teve um bom resultado funcional ou não. Aqui está muito específico, então eu vou deixar para depois. Em relação aos nervos doadores, né? Eles são baseados mais na parte final ali da placa motora. Então, os nervos mais próximos são os mais escolhidos. E aí, dentre eles, a gente tem o nervo sural, né? Para o enxerto. Mas para a transferência vai depender da localização e do que a gente quer restaurar naquele paciente, né? Se a gente quer restaurar uma flexão de cotovelo, a gente vai utilizar outros, e para abdução de braço, outros também, mas também está bem específico. Foi isso. Show. É isso, galera. A gente precisa saber, principalmente, o tipo de trauma, como está relacionado com a questão, né? Os perfurocortantes, os cortantes, enfim, lacerações, geralmente estão mais associados com uma neurotimese. Tomar cuidado para não confundir uma neurotimese com um rompimento de tendão, que pode acontecer se você cortar o antebraço. O cara tá sem mexer esse músculo, que é do nervo radial, mas também tá sem mexer esse daqui, que é do nervo mediano. Cara, às vezes ele cortou um tendão extensor, entendeu? Então, você tem que ficar muito assim, tem que fazer um exame físico bem feito, prestar atenção. Hoje em dia, principalmente no Brasil, moto é o que mais dá acidente, principalmente de plexo braquial. Mas quando você vai para nervo mediano, túnel do carpo, entendeu? Infinitamente é túnel do carpo. Então a gente tem umas variações aí, dependendo do qual nervo que a gente está falando. Mas plexo braquial em geral é isso. A arma de fogo, geralmente você não consegue reparar, porque a arma de fogo, quando você toma um tiro, você tem aquela cavidade temporária lá, né? Eu não sei muito bem a questão da física disso, mas eu vejo o vídeo dos caras tirando de gelatina balística, não sei se vocês já viram, porque é uma força muito grande dissipada ali. Então, apesar da munição ser bem pequenininha, né? Quando entra, tem uma cavidade de expansão temporária ali, que é mais de 10 vezes o tamanho da munição. Então, na verdade, o problema do tiro é que arrebenta tudo em volta. Mesmo que não seja visível,
né, tá tudo arrebentado porque teve ali uma expansão rápida. Então, por isso que a gente não faz. A incisão supra e infraclavicular, geralmente a gente faz a supraclavicular, né, mas ela é utilizada principalmente para raiz superior e raiz média, tronco inferior, né, tronco superior e tronco médio, mas o tronco inferior você vai fazer pela incisão infraclavicular, e geralmente quando a gente faz plexo braquial, que é a avulsão total, você faz as duas, né? Você acaba tendo que fazer as duas, principalmente na C7. E a classificação que a gente usa é essa classificação MRC mesmo, de força, porque é internacionalmente conhecida, é utilizada por todos nos artigos, então fica bem simples. Você vê com base na força do paciente, com base se vence a gravidade, se não vence e tudo mais. O ruim é que tem muitas pessoas que nem 5 conseguem normalmente, né? Então, depois da cirurgia, tu não vai conseguir 5 de jeito nenhum. Às vezes a galera consegue um 4, né? E também é um exame físico que depende do examinador, né? Às vezes, quando coloca a gravidade, eu acho que facilita. Então, é mais preciso quando tá ali perto da gravidade. Depois da gravidade ali, se é grau 5 ou grau 4, por exemplo, eu acho que é difícil do examinador falar com certeza, mas é o que a gente usa e é muito bom. Show. Pós-operatório, fisioterapia e tudo mais, isso é importante da gente saber, né? E é isso, principalmente quando o paciente fica muito tempo mobilizado, às vezes ele fica com alguma articulação mais enrijecida, então você tem que fazer ele movimentar, principalmente quando você está falando de uma transferência muscular, para lesão do plexo braquial, por exemplo, uma transferência do grácil, é muito importante que o paciente faça fisioterapia e tomar cuidado com quem que ele está fazendo fisioterapia, porque às vezes a pessoa esquece que aquele músculo ele é inervado, mas pela parte motora, né? A parte sensitiva daquele músculo não é boa. Então o que acontece às vezes é que você tem o rompimento do músculo, né? Como se fosse uma lesão, porque a pessoa na fisioterapia quer esticar o braço do cara de qualquer jeito, e o braço do cara não vai esticar, entendeu? É feito para ficar tensionado. Então, você acaba rompendo o ventre muscular ou rompendo um tendão, desinserido. Então, tomar cuidado com essas coisas que parece que é bobeira, né? Mas não é não, cara. Você perde cirurgia por causa disso. Show. Vamos lá. Seguindo. Beleza, vou colocar aqui para a gente fechar. Tá dando para ver? Vou tirar isso aí. Tá sim. Beleza. Vou passar um pouco aqui agora sobre as técnicas. A gente vai se ater mais a essas mais agudas. Não vamos focar tanto nessas mais crônicas, porque também depois a gente vai ver cada uma dessas aqui mais a fundo. Eu estava conversando com o Marcos aí, ele falou só para a gente poder dar uma pincelada. E aí eu vou só passar aqui mais por essas das crônicas, né? Só para a gente poder ter uma ideia. Então eu trouxe uns casos clínicos assim, só para a gente poder visualizar como que é feito também, mas sem muita profundidade, porque não é o foco agora. Trazendo de lesões agudas, né? A gente vai ter a neurólise, que vai ser basicamente liberar algo que está pressionando o nervo. A neurorrafia, que é suturar o nervo. O enxerto nervoso, quando essa sutura não está viável, às vezes a gente precisa de algo para complementar, para conseguir fazer essa neurorrafia. A transferência nervosa, que a gente vai trazer um nervo, geralmente está próximo de um local que a gente quer trazer essa reinervação. E das crônicas a gente vai ter transferências musculares ou tendinosas, que aí a gente vai fazer a reconstrução de um tendão, caso tenha alguma avulsão. A artrodese, que seria basicamente a fusão de uma articulação, a gente vai fixar essa articulação, o paciente ele não vai ter mais a movimentação daquela articulação, mas a gente vai ter outros ganhos, né, dentro dessa artrodese. E o transplante muscular, que seria fazer um retalho, né, microcirúrgico, trazendo a inervação junto com o retalho miocutâneo. E aí eu só trouxe aqui, mas Gabriel já comentou também. A gente traz essa diferenciação de 1 ano, porque a partir de 1 ano a gente vai ter essa degeneração da placa motora, né, e a função vai ser
muito dificilmente recuperada. Depois de um tempo vai ter uma atrofia definitiva dessa musculatura. E aí, trazendo cada um mais especificamente, a neurólise. É o procedimento cirúrgico que a gente vai ter a liberação, né? Basicamente, a gente vai fazer uma descompressão de algo que está causando uma lesão, pode ser mecânica. Então, o nervo em si, ele está intacto, mas ele está comprimido, às vezes pode ser um hematoma, pode ser um tecido ósseo, pode ser uma fibrose mesmo. E aí a gente vai ter dois tipos de neurólise, a neurólise externa e a neurólise interna. A neurólise externa é sem a abertura do epineuro externo, né? Então, a gente vai fazer a sutura aqui, isso daqui é um tumor cístico, então a gente não faz a abertura do epineuro, esse nervo aqui vai continuar intacto, e na neurólise interna a gente faz a abertura do epineuro. Aqui é um neuroma, então para a gente poder fazer a excisão, né, a gente precisa fazer a abertura desse epineuro interno. E aí, passando agora para as neurorafias, a gente vai ter vários tipos de neurorafia, elas podem ser perineurais, epineurais, internas e externas, e epiperineurais, que seria a junção das duas, né? Primeiramente, a epineural externa. A gente tem para poder visualizar aqui melhor, pegaria só essa parte mais externa, né, do epineuro, como o nome já diz. Então, a gente vai fazer alguns pontos aqui, geralmente ele indica 4, mas também a gente consegue fazer, tem alguns outros artigos que falam que você consegue fazer com menos, mas seria trazendo essa pontos em 180 graus, né, para poder trazer uma tração melhor. Aí, basicamente, seria só pegar epineuro de uma ponta, epineuro externo da outra ponta, né, epineuro externo das duas pontas, e fazer essa união. E aqui a gente tem uma sutura em nervo digital, usando essa técnica. E aí, passando agora para o epineuro interno, basicamente também vai ser a mesma coisa, que já indica o nome, a gente vai pegar só a parte que está epineural interna, né? Vai fazer essa junção, seguindo aquele mesmo princípio de 180 graus, às vezes a gente precisa fazer mais pontos ou menos pontos. E aqui tem indicando o quando que é usado, né? Esse epineuro interno. Geralmente a gente vai fazer em grupos fasciculares, principalmente para nervo polifascicular, e na epineural interna, na externa, desculpa, a gente vai fazer principalmente em monofascicular, ou quando o nervo é puramente sensitivo ou motor. Essa epineural interna aqui, geralmente vai ter, são neurônios mistos, né? Então, a gente tem uma parte motor e uma parte sensitiva. E aqui a gente consegue observar isso bem, essa epineural interna, do nervo ulnar, a nível do punho aqui, tá? Dois tipos, né? O motor aqui mais no fundo e o sensitivo mais aqui um pouco para cima. E aí teria a junção da epineural interna e externa. Basicamente, a gente vai fazer um ponto unindo tanto a epineural externa quanto a epineural interna. Aqui ele faz essa visualização como se fosse uma coisa só, mas eu vi também que você pode fazer separadamente, fazendo a interna e depois a externa. Basicamente, essa sutura vai ser para diminuir a tensão, e aqui a gente consegue ver a sutura feita no nervo mediano e ulnar. Aqui ele tinha feito uma epineural externa, base só, e aí a gente consegue perceber, né, que está feito de uma forma assim, meio que inadequada, né? Os cotos não estão bem unidos, então fica um negócio meio... não está perfeito, né? E aí, depois feito a epineural interna e externa conjuntamente, fica mais... diminui essa tensão, né? Fica mais perfeitamente ajustado. E o próximo seria a perineural. Basicamente, a gente vai pegar a parte do perineuro. Então, ele fala para você fazer, retirar, né, o epineuro, para poder fazer essa sutura melhor. Só que ele indica essa sutura como uma sutura que pode causar uma lesão da fibra, porque você está mexendo mais próximo do axônio. Então, tem que ser onde essa parte seja mais espessa, né? Principalmente próximo de articulação. E aí, aqui nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar uma articulação onde foi feito esse tipo de sutura. E para fechar, a epiperineural, que seria a união do perineuro com epineuro. Então, você juntando o epineuro tanto externo quanto interno, e a parte
mais interna, né? Então, seria, aqui ele visualiza também como se fosse uma coisa só, mas teria como fazer separadamente. Em alguns artigos ele coloca essa opção também. Também é utilizado em maior tensão, geralmente quando tem essa parte um pouco mais espessa, e seguindo aquele mesmo princípio de 180 graus entre os pontos, né? E aí, só para a gente poder visualizar, eu trouxe aqui um artigo, onde foi feita uma neurografia. Paciente feminino de 38 anos, teve uma ruptura do nervo ulnar esquerdo, ao nível do punho, que foi reparada normal, assim, né? Não foi feita uma neurografia. E aí foi percebido que 2 meses depois ela teve uma perda de função motora e sensorial, e no eletrodiagnóstico não revelou inervação, né? Não teve recuperação. E aí o que foi feito? Eles abriram e aí perceberam que tinha um neuroma em continuidade, foi feita a excisão desse neuroma e depois feita a neurografia, né? Aqui foi utilizada uma neurografia epineural externa, e o paciente depois foi feita uma mobilização, né, do punho para poder conseguir fazer essa neurografia. Ele teve uma angulação de mais ou menos 45 graus e essa angulação foi fixada com um fio de Kirchner. Aí o paciente aqui, depois de 12 meses, teve uma melhora significativa da função motora e sensitiva, então bem utilizado nesse sentido. E aí, continuando das lesões mais agudas, a gente teria um enxerto nervoso, né? Agora, partindo para essa parte, como o Júlio já comentou, o mais usado é o nervo sural. Ela é utilizada, assim, principalmente quando a gente tem essa perda maior, né? Então, aqui nessa figura, a gente consegue observar uma lesão do nervo mediano, uma extensão grande, e aí foi utilizado o nervo sural. E aqui também é utilizado também a cola de fibrina. A cola de fibrina é bem importante para que a gente possa diminuir a quantidade de pontos necessários, né, para que a gente consiga fazer uma sutura bem feita, né, a sutura fica melhor. E aí aqui só para a gente poder visualizar mais ou menos como é que é feito a retirada do sural, né, a gente vai 2 centímetros aqui posterior ao malelo lateral, e vai fazer a incisão. A gente vai achar... Ai, me fugiu o nome aqui. A gente vai achar a veia safena. Oi? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É que eu não sabia. Safena, né? Isso, a safena parva, se eu não me engano. É isso. Aí a gente vai achar aqui a veia safena e logo do lado da veia safena vai estar o sural. E aí ele vai seguir um caminho aqui rodeando o gastrocnêmio na parte mais lateral. E aí a gente vai fazer essas incisões aqui. E a partir dessas incisões a gente vai fazendo essa secção, né? E aí a gente consegue fazer essa retirada do nervo sural a partir dessas incisões aqui, nesse sentido, né? Aí aqui eu trouxe um outro artigo para a gente poder visualizar também, passando rapidamente. Uma mulher de 39 anos, ela estava com dor em mão esquerda, ela estava limpando o espelho em casa, o espelho quebrou e perfurou o antebraço esquerdo na parte mais do terço superior aqui. Foi submetida a sutura no hospital local, só que ela chegou aqui para a gente, ela não conseguia fechar a mão e tinha muitas dores. Perdeu a sensibilidade do primeiro, do segundo e do terceiro dedo da mão esquerda, e sentia muita dor, não conseguia fechar, sentia cãibra para poder fechar a mão também. Aí aqui tem os exames, né, como o Heráclito estava falando, os exames físicos. Aqui a gente já consegue observar, né, que tem essa lesão mesmo. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram perceberam que tinha um hematoma que estava comprimindo o nervo mediano dela. Fizeram a excisão, só que eles perceberam que a excisão estava muito grande. Ficou mais ou menos uns 5 centímetros, 4 centímetros aqui. E aí eles fizeram essa dissecção do nervo sural. E aí é importante a gente lembrar também que a gente tem que pegar um pouco maior esse nervo sural aqui do que essa lesão. Então eles pegaram 5, 6 centímetros, assim, no livro ele fala mais ou menos uns 10% maior, porque tem uma redução, né, depois que você retira. E aqui também foi utilizada a cola de fibrina. E essa cola de fibrina ela vai ajudar muito, né, a gente na hora de fazer
essa neurorrafia, né, do enxerto. Foi feito a sutura, né, e aqui a parte final, ele demonstrando, né, que a parte distal do nervo mediano foi unida à parte proximal do nervo mediano a partir do enxerto sural. E aqui a paciente depois, no pós-operatório, né, não teve nenhum novo déficit neurológico observado, e ela já conseguiu utilizar a mão esquerda dela para se alimentar, para fazer as atividades diárias. Então, foi um resultado bem significativo, né? Partindo agora para a última das partes de tratamento que a gente teria para aguda, transferência nervosa. Não vou me aprofundar tanto, e depois a gente vai ver com mais profundidade isso. Então, vou só passar aqui, agora são mais casos para a gente poder visualizar. Aqui é uma mulher de 18 anos, estava com fraqueza e dormência na extremidade superior direita, 6 semanas após uma colisão de carro. Ela não tinha movimentação do ombro direito, flexão ou extensão do cotovelo, ou extensão do pulso e dos dedos. Ela não tinha a síndrome de Horner, que é importante a gente entender, que depois a gente vai se aprofundar mais nisso, mas só para a gente poder entender. Ela perdeu a sensação do dermato 5 e 6, diagnosticada com paralisia completa do tronco superior e parcial de C7. Tronco superior que basicamente a gente vai lembrar supraescapular ou músculo cutâneo, então basicamente tudo aquilo que ela perdeu teria relacionado com essa parte do tronco superior, e 4 meses depois ela foi submetida à cirurgia reconstrutiva. Aqui a gente consegue observar o que foi feito. Foi feita uma transferência dupla para poder restaurar essa movimentação a flexão do cotovelo. Então aqui a gente tem a parte do nervo do bíceps e aqui do braquial. Aí o que foi feito? Eles dissecaram a parte ulnar e fizeram uma neurorrafia para o braquial e a parte do nervo mediano para o bíceps. Com essa nova transferência nervosa, né, a gente consegue fazer a restauração da função do cotovelo e consegue fazer a parte mediana também do punho, né, flexão do punho, pronação do antebraço, já auxilia nessa movimentação também. E aí, para poder fazer a função do ombro, foi feita uma neurorrafia do supraescapular com o nervo acessório, e eles perceberam também depois ao final que C6 ele estava com uma inervação melhor do que C5, então eles uniram C6 até o nervo axilar, utilizando um enxerto sural também, mas aqui no artigo eles não colocaram uma imagem, mas só para a gente poder visualizar, basicamente é pegar um nervo que está próximo a uma região e a gente colocar em outro que foi comprometido, né? Aqui foi uma lesão de plexo, mas a gente consegue, assim, a parte muscular trazer para outro que está funcionando, né? E aí, aqui essa mulher, depois de 6 anos após essa cirurgia, e aí ela já apresentava uma força M5 e basicamente conseguiu fazer recuperou, né, a função, todas as funções que ela tinha perdido, de extensão, de flexão, extensão do punho, tudo aquilo que ela tinha perdido, ela recuperou em um satisfatório, né? Aqui, já partindo para as crônicas, eu vou passar um pouco mais rápido aqui nessa parte, para a gente poder finalizar. Aqui seria, basicamente, fazer uma transferência de tendão, caso tenha alguma avulsão muscular, e é isso que eles fazem aqui nesse artigo. Aqui foi feita aqui aconteceu com esse homem. Ele sofreu um acidente na fábrica, teve uma amputação incompleta do polegar esquerdo, e a radiografia demonstrou fratura cominutiva do metacarpo. Foi feita, aqui ele já no pronto-socorro, né? Foi feita a fixação, né, dessa fratura. Eles fizeram a anastomose do polegar, porque o cara, como estava uma amputação incompleta, ele levou o polegar e eles fizeram a anastomose do polegar com a artéria ulnar, e aqui a gente consegue observar, ele teve a avulsão do do tendão do flexor longo do polegar, extensor longo do polegar, e basicamente a gente pegar um tendão que não vai ser tão
relevante, assim, vamos dizer, caso a gente retire ele, né? E aí o que eles fizeram foi retirar o extensor do indicador, e aí a gente consegue ver aqui as incisões que foram feitas, levar esse extensor do indicador para fazer a composição do extensor longo do polegar, e o flexor profundo do indicador para fazer o flexor longo do polegar. Basicamente é isso aqui. A gente não vai afetar tanto a função do indicador, porque tem outros músculos que conseguem fazer tanto a extensão quanto a flexão. E aqui o paciente, no acompanhamento de curto prazo, aqui, se não me engano, era 3 meses depois, ele já consiga fazer o movimento de pinça, e flexionar, oposição, era tudo bem satisfatório. A artrodese, só para a gente poder visualizar. Esse paciente sofreu um acidente de moto, fizeram uma fixação interna por meio de uma placa, mas essa fixação interna não ficou tão satisfatória, o paciente acabou perdendo muita cartilagem aqui, e aí o que eles fizeram? Vamos abordar para ver se a gente consegue fazer melhorar isso aqui, né, para ver se o paciente consegue tirar essa placa. Só que quando eles abriram, eles perceberam que basicamente toda essa cartilagem que eles tinham aqui, que o paciente tinha aqui, foi perdida, entre o escafoide, o semilunar e o rádio, né? Então, eles optaram assim, perdeu, e o paciente vai sentir muita dor, porque ele perdeu basicamente toda a cartilagem que ele tinha, vamos fazer uma artrodese, que é basicamente a fusão de articulações. Então, essa articulação, basicamente entre o rádio, o escafoide e semilunar, fica presa, né, vamos dizer assim. A gente prende a placa aqui, ela vai fazer essa fixação, então essa articulação aqui não funciona mais porque ela está fundida. É como se fosse uma coisa só. Então, eles fizeram essa fusão e o paciente ele demonstrou assim, um resultado satisfatório, né? Ele parou de sentir dor, porque ele estava sentindo muita dor antes de fazer essa operação. E aí a gente mantém um grau aqui onde ele consiga utilizar essa mão, e é até legal, assim, que depois, no final do artigo, ele fala que o paciente conseguiu retornar. Ele fazia levantamento de peso competitivo e ele conseguiu retornar depois que foi feita essa artrodese. Ele não estava conseguindo ir porque ele estava sentindo muita dor. E para a gente pensar assim, porque ele está fundindo a articulação, vai perder muito movimento, às vezes não, às vezes é o melhor indicado para o paciente, né? Para finalizar, transferência muscular. Transferência muscular vai ser basicamente um retalho microcirúrgico, onde a gente vai levar também a inervação. Basicamente é isso, a gente vai colocar a inervação em outro nervo, que esteja funcionando, né? Esse homem aqui, ele foi diagnosticado com sarcoma em antebraço esquerdo, e quando eles foram fazer a excisão, eles lesionaram muito o flexor superficial, o profundo dos dedos, e eles optaram por fazer uma excisão completa desses dois músculos. E aí, o que eles optaram? Vamos levar grácil, que é essa parte aqui, músculo grácil inervado, e esse aqui que é um retalho de artéria perfurante profunda. Por que esse retalho aqui, que eles utilizaram também? Porque eles perceberam que só o músculo grácil ia ser pouco aqui para preencher, eles precisavam de outra coisa para poder fazer esse preenchimento muscular e proteger os tendões, né, proteger essa parte própria do grácil que eles estavam colocando. E aí foi feita uma anastomose aqui, foi feita a inervação do grácil com o ramo motor do mediano, e aí a gente consegue fazer essa reinervação, né, dos flexor profundo dos dedos e o superficial. Foi feita essa reconstrução tendínea aqui de todos esses 4 dedos aqui e colocado esse retalho de perfurante aqui para poder fazer esse preenchimento e proteger todos esses outros retalhos que a gente estava utilizando. Aqui o paciente no pós-operatório, ele depois que foi feito esse transplante, né, depois de 8 meses, ele já conseguia fazer movimentação com os dedos, ele conseguia fazer a flexão, conseguia fazer a movimentação do punho e estava bem satisfatório. É isso. Show. De cirurgia tem um mundo, né? Em todas as técnicas lá de sutura, essa que você falou é terminal, que é terminal, né? Mas tem alguns autores aí que falam de uma cirurgia de término lateral que o Dr. Alex não acredita. Eu também acho que deve ser difícil fazer algo assim, parece ser algo impossível. E também, assim, os caras que eles descrevem só na mão deles que dá certo, né? Então, enfim.
importante a gente saber disso. Geralmente a gente faz essa questão, é a estrutura do epineuro mesmo. A gente faz epineuro externo. Esse tipo de sutura. Às vezes a gente consegue colocar só cola, dá 3, 4 pontos só para fixar mesmo. Mas o problema é quando a gente tem diversos fascículos, assim, que a gente quer deixar bem unidos os fascículos. Geralmente quando você tem um componente motor e outro componente sensitivo, e você quer ter mais chance das fibras motores seguirem pro músculo que você tem como alvo ali, então você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é separar as fibras, né, os feixes ali, e foi exatamente os fascículos, que é exatamente o que aquela cirurgia que você mostrou fala, que é o Oberlin duplo, né, que a cirurgia se chama de Oberlin duplo, que você vai pegar o ramo que iria para o flexor nadocarpo e você faz no bíceps, entendeu? E aí você consegue ganhar flexão do cotovelo, né? Então, como é que você faz isso? Você sabe pela topografia aonde que ficaria o flexor nadocarpo, né? Naquele feixe nervoso, você identifica o fascículo e aí você consegue dissecar ele e anastomosar em outro nervo. É bem interessante isso que a gente consegue fazer. Exemplos de neurólise externa, né, que eu acho que posso dar assim, por exemplo, quando tem uma compressão de cotovelo, quando tem uma compressão no túnel do carpo, a gente faz uma neurólise externa, né? A gente só está abrindo as fáscias, a gente está abrindo o que está de fora. Neurólise interna seria que você tem que entrar realmente no nervo. Então, quando você faz uma neurólise, às vezes, do fibular, que está sendo comprimido por alguma fáscia, você está fazendo uma neurólise externa. Para dar exemplo para vocês. Mas o que? O Soral teve a questão da perda sensitiva, que eu acho que a Júlia falou, mas tem vários artigos que falam que recupera depois. Eu não sei se é verídico, mas eu li alguns artigos falando que depois de um tempo os outros nervos compensam, e aí a pessoa... Eu não sei, na verdade. Eu acho que não faz muito sentido a pessoa recuperar 100%. Eu acho que melhora, mas mais porque a pessoa meio que se acostuma a viver daquele jeito ali. Eu não sei. Posso estar falando besteira. Pode perguntar ao paciente do C7 depois dos meses que tirou Exatamente. dele, para ver se ele voltou. Tiraram Exatamente. também de uma que acho que o Dr. Alex usou para uma cirurgia de anosmia no meio do ano. Aí ele falou que a paciente ia ficar com um déficit sensitivo ali na parte posterior, mas que era muito irrisório, né, comparado ao ganho que ela ia ter. Claro. Da sensação do olfato, com certeza. Eu acho também, tem uns artigos que falam isso, que a pessoa recupera, mas não deve recuperar tudo, enfim. Enfim, né, mais o que? Falei do Oberlin duplo, que é aquela cirurgia. A transferência tendina tem diversas, principalmente quando você fala de antebraço. Quando você vai para o antebraço, tem muitas que podem ser utilizadas. Geralmente é isso mesmo. Quando você já não tem mais como reinervar aquele músculo, você transfere outro músculo para poder recuperar a mesma função, que é uma função mais importante. É assim que a gente pensa. Então, por exemplo, sei lá, você tem o flexor nadocarpo e você tem o flexor radial do carpo, né? Por que você lá no Oberlin duplo você tira o feixe que iria para o flexor nadocarpo? Porque o cara vai continuar fazendo flexão do carpo sem um desses, entendeu? Essa é a ideia que se pensa. Então, você tem que tirar de um lugar para colocar em outro. Por exemplo, é um polegar, cara. O polegar é muito importante. Então, você consegue tirar um outro tendão para poder tentar restabelecer a função do polegar. E a artrodese, você faz a artrodese da articulação, mas você acaba ganhando mobilidade do membro, né? Então, principalmente no ombro, você trava a articulação, mas o paciente ganha mobilidade. Porque antes o ombro dele estava morto, deslocado lá, estava luxado, e você ganha mobilidade daquele ombro, porque com o trapézio ele consegue movimentar. Então, eu acho que é isso, galera. Vocês têm alguma dúvida dessa parte aí? Tá suave.